Estamos no ar aqui com mais um episódio desse podcast que conta aí a história do hip hop em São Bernardo do Campo. Eu sou o Denis Pinho, eu sou um homem branco, cabelo cacheado, barba e olhos castanhos escuros. Estou aqui com uma blusa preta, uma camiseta cinza. Estou sentado de frente para uma mesa, aqui no fundo da cena, uma parede preta, um pedaço de uma cortina vermelha. E vamos que vamos para mais uma conversa, mais um bate-papo. Tô do lado aqui do amigo Diego. Fala aí, Diego. Fala, gente, tudo bem? Eu cheguei um pouco tímido hoje, né? Chegou timidinho. Cheguei meio tímido hoje, meio Se o calado. pessoal já te conhece, já estão rindo, né? Eu tô aqui dando uma olhada aqui nos livros que o nosso convidado trouxe, coisa rica, legal, maravilhosa. E é legal que passa muito por alguns documentários interessantes que eu assisti recentemente e acompanho aí. Joia. Mas é isso, gente, sou o Diego Reis, tá? Mais uma vez aqui nesse podcast lindo, nesse projeto maravilhoso, tá? Sou um homem preto de dread e meus dreads são de coque, tá? Tenho um piercing no septo, outro na orelha esquerda e outros dois brincos na orelha direita. Estou com uma blusa, tá? Uma blusa xadrez com cor de preto, cor em preto e marrom, uma camisa jeans por baixo. Passar agora já para o nosso convidado, né? É isso? Sim. Só lembrando, pessoal, aí que esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, né? Realização pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria de Cultura aqui de São Bernardo do Campo. E é sempre bom avisar também, não é uma transmissão ao vivo, né? Vocês estão assistindo um pouquinho depois que a gente gravou, né? Tem um tempo aí, porque a gente está gravando aí vários episódios para começar a subir. Então, até para contextualizar, pô, é um momento legal para comentar também, né? O nosso convidado aí que lançou um documentário e ele está exibindo nesse momento em vários locais, né? Ele vai falar isso também. A gente, no último final de semana, né? A gente participou junto no palco hip hop aqui, né? Na cidade, aqui no Paço Municipal. Eu pintando, ele comandando o som. Então, só para contextualizar aí, né? Virada cultural, né, da cidade. Virada de São cultural aqui Bernardo, da tá? cidade, isso aí. Isso aí. Então é isso, né? Vamos lá, Black. Apresentados, vai lá. Conta aí Vamos qual no que é a Black. sua alquimia. É isso. Primeiramente, quero agradecer, né, esse convite maravilhoso de estar aqui no podcast aqui, né? Denis Pinho também, a galera, né, o Diego também, obrigado pelo convite também. Também o Borges, que O tá no Borges. apoio técnico aqui, não tá aparecendo na câmera. Salve, Borges, obrigado, né? Obrigado aí por estar aí no controle. Bem, eu sou Marcos Black, eu assino Marcos Black no audiovisual, né? E no hip hop, Black Alquimista, né? Eu sou um homem preto, né? Estou aqui na frente. Não, primeiro eu vou me descrever, né? Homem preto, tô de boné acho que é preto, cinza escuro com a aba azul, é isso? Cinza escuro com a aba Aba azul escura, né? É. Ele é cinza escuro, É. isso aí. Cinza escuro, aba azul escura, eu uso óculos, né? Um óculos redondo dourado. Eu tô com uma blusa que é azul escuro, azul e meio cinza, né? Azul acinzentado. Azul acinzentado, misturado com amarelo. E é isso, eu tenho meus 52 e é isso. Tô aqui na frente de duas pessoas, o Diego e o Denis, né? No estúdio. Foi bem na descrição, né? Foi bem. Aparenta mais jovem do que a idade que ele revelou aí. Né? Inclusive agora, né, pra quem tá assistindo, eu acho que esse episódio vai sair antes que saia em cartaz, né, saia, né, no caso da exposição, que é a exposição do nosso amigo Sarará, Isso. né, estávamos lá, né, então só tocando no assunto, porque estávamos lá e comentamos disso, né, que ficamos espantados com a aparência desse Chega e fala que é aposentado. jovem senhor. E você falou da descrição, meu, e aí, assim, eu tô meio lento hoje, né, ou mais que o normal, assim, porque eu dei a minha descrição, mas faltou coisas, mas passou, né? Fica pra tranquilo, próxima. né? Os detalhes são pormenores, né? Pois é. E é isso, né? Agora eu vou falar um pouco de mim aqui, né? Eu sou produtor musical, sou MC, né? Do grupo de rap da cidade, um grupo que nasceu em 97, mas antes disso eu fiz parte de outros grupos, então eu começo a minha carreira no hip hop, né? Cantando rap em 89, participando aí nos concursos de rap aqui da cidade, na época nas equipes de som, né? Tinha as equipes aqui no Esporte Clube São Bernardo, depois no próprio Chopapo, né? E aí vai. E aí, nessa minha carreira no hip hop, depois acaba que eu faço parte, né, ali do livro ABC Rap, que é o primeiro livro de rap da América Latina, né? Também tem uma história que é importante falar, que é a tese de mestrado feito pela Elaine Nunes, né, na USP. Essa tese que depois deu origem ao livro Rap e Educação, Rap e a Educação. Pode mostrar bem pra câmera aí. Aqui, ó, Rap e Educação, Rap e a Educação. O livro ABC Rap, você vê que ele está
assim, porque é um livro que ele é usado, né? Um livro quando é muito novo, assim, porque não passa em muitas mãos. É, justamente, porque esse aqui, inclusive, é da biblioteca. Aí, É da biblioteca. Isso, então as mãos que está passando é da minha, que eu tô toda hora, vou lá, só renovo e continuo com ele. pois é importante, né? E aí, o que que acontece? E aí depois tem a história do próprio, a tese de mestrado, né? Que deu origem aqui. E aí eu começo depois a entender esse mundo do hip hop, e aí eu vou pro lado de produção musical. Aí eu começo a entender como que é feito a música rap, né? Aí entra o lado de pesquisa. Eu sou colecionador de disco, né? A gente chama de digging, né? Então eu sou colecionador de disco de vinil. Faço bastante pesquisa, é onde que eu começo a entender como que se faz o rap, como que faz o hip hop, através da pesquisa e também das máquinas, né? Essas máquinas que são chamadas MPC, SPM200, então várias pessoas aí famosas até então, quando tem alguma dúvida dessas máquinas, acaba até me ligando, perguntando, né, como é que faz para resolver, e aí vai, tipo o Emicida, né, o próprio Zé Gonzalez, aí vai, já dei aula também pro Zé Gonzalez também, DJ Sinara, e é isso, então acabou que eu comecei a desenvolver esse lado também de produtor, então eu começo ali cantando rap, depois eu vou para esse lado de entender como que faz a batida, né? E como que faz a música do rap, né? E aí eu começo a produzir. E aí depois tem um outro momento que eu começo a dar aula, né? Então eu começo a produzir e depois eu dar aula. Aí eu dou aula para essas pessoas que eu falei. E também workshops, né? Eu fiz Expo Favela também, eu comecei a fazer algumas, a gente chama de vivência, né? Que você leva equipamento e aí o pessoal que está ali ao entorno, uma boa parte adolescente, né? Na curiosidade de entender, vai mexer ali nos pads, né? Os pads é aqueles botão ali que você aperta e dispara as músicas até então. E é isso, né? A gente vai desenvolvendo esse lado aí da produção musical. E alguns outros projetos que vai estar surgindo agora, que foi contemplado aí pelo PROAC, né? De uma ONG um projeto que acabou que eu tô parceiro nesse projeto, nós vamos estar desenvolvendo com as crianças e adolescentes aqui da cidade de São Bernardo, né? Esse projeto de produção musical, até a gente chama de dedos musicais, né? Certo. Através do MPC. Tá. Não, legal. Você falou aí então já do seu envolvimento com rap e produção, mas para iniciar aí, até para lembrar a turma, né, que tá acompanhando, que tá assistindo, que assim, hoje em dia o que acontece ali no cantinho de Nova York, você fica sabendo aqui e agora, né? A gente tem a internet, tem o YouTube e tal. Acho que a gente tá falando de uma época que não tinha tudo isso, não tinha esse conhecimento, principalmente rápido. Pô, filme, quando chegava aqui, filme, série, era anos depois. Depois que tinha feito sucesso lá fora, chegava aqui. Então, assim, pra gente entender a coisa mais no começo, a coisa do hip hop, como que ela chegou aqui? Como que chegou pra você, assim, pô, hip hop? Então, na verdade, assim, a gente acaba entendendo ali, né? Porque eu falei do meu envolvimento com a música, mas o meu primeiro contato com a cultura hip hop, né? Que é importante falar, a cultura hip hop. Hip hop são os 4 elementos, né? A dança, o DJ, o grafite, né? E o MC, o cara que canta o rap. Então, desses elementos, o primeiro elemento que eu tive contato na cultura hip hop foi com a dança, né? Então lá atrás, ali, quando você pega ali o disco do Michael Jackson, né? Que para mim foi uma referência na época, quando ele lança aquele álbum Thriller, né? E ele tá apresentando e começa a fazer aquele Moonwalker ali, né? Aquilo ali eu já falei, pô, eu quero fazer isso daí. Então meu envolvimento acaba sendo com a dança, através ali do Michael Jackson. Também teve alguns filmes, né? Que chegou, igual você falou, as coisas eram lançadas lá fora e chegava depois. Aí depois até que eu comecei a entender essa realidade que hoje é tudo mais rápido, né? Para você entender que nem, igual eu falei ali, eu sou colecionador de discos, você vê que o disco original lá fora é de 1 ano e o brasileiro é 1 ano depois. Sim. E é bem real isso daí mesmo, lá atrás essas coisas demoravam para acontecer. E aí a galera, a molecada ia visualizando nos filmes aquelas gangues americanas, de repente começava a se juntar. E aí, né, do Michael Jackson você fala, né? Você fala, mano, tá juntando uma gangue, tá juntando outros caras, vem tudo, passa. Você fala, mano, vai rolar um quebra-pau danado. O que acontecia? Os caras começavam a dançar. Então, na verdade, o quebra-pau rolava mais na música, na dança, né? Tipo, Sim, ali para sim. ver quem se sobressaía melhor, porque é importante a gente entender o contexto, né, da dança de rua, que é a fotografia do momento lá no Bronx, né? Queens ali, Harlem, quando você pega aquela localização que nasceu a cultura hip hop, eram locais que estavam esquecidos pelo Estado, né? Então, uma boa parte não, né? Eu diria que, sei lá, não é boa parte, mas, né,
a parte toda, né? Uhum. Das pessoas que moravam ali eram pessoas pretas, negras e latinos, né? Que moravam nessas regiões ali que era esquecida pelo Estado, né? A gente está falando de uma época ali do presidente, acho que era o Nixon, depois acabou indo o Ronald Reagan, alguma coisa nesse sentido ali, né? Foi depois do escândalo de Watergate, saiu o Nixon e esse contexto aí. E aí a periferia, né, esses bairros aí estavam vivendo o caos que é onde as gangues reinavam, né? Uhum. E aí quando você começa a entender alguns filmes e ver, tipo Pantera Negra, né, os Panteras Negras ali, né, o Black Panthers que eu tô falando, e também até o próprio é, a questão ali do assassinato de Malcolm X, né, Martin Luther King, enfim, você começa a entender o quê? Que foi inserido na periferia as drogas, né? Uhum. E as drogas estavam tomando conta da periferia, então era o caos ali, né? E aí é onde que você vê que as pessoas estavam se matando entre elas. E aí quando começa a vir com a música ali, né? É aquela imigração jamaicana do Sound System, né? Quando você pega ali com o Herc, que por causa da irmã dele, ele foi fazer uma festa na escola para arrecadar dinheiro. Olha só, o hip hop existe por causa de uma mulher, né? A história do hip hop. Com o Herc foi fazer uma fui fazer uma festa para arrecadar dinheiro para a irmã dele estudar. Dessa festa nasce o hip hop, porque ele já era DJ lá na Jamaica, né? E aí naquela festa ali, 1973, né, nasce ali dia 11, né? Dia 11 de agosto. Dia 11, acho que é dia 11 de agosto de 73. Até eu costumo brincar Que virou a data internacional, né? porque depois tem a data da Zulu, Isso. É. que é, se não me engano, acho que é novembro, né? É. Eu sei que tem é mais ou menos essa E ideia são aí. próximas as datas. São próximas né? as datas. E aí, É do mesmo ano, né? então, Inclusive. e aí tem todo esse contexto das pessoas estarem ali brigando e tal. E aí vem ali a ideia da dança e teletransporta, né? A ideia da batalha, ao invés de um brigar com o outro e um exterminar o outro, vai pra dança. Aonde que um quer provar que o bairro dele ou a turma dele é melhor que a outra, né? E aí tem esse contexto, igual você falou, o pessoal tá ali tá rachando, mas na ideia de depois todo mundo acabou, todo mundo então agora é amigo, abre aspas, né? Quer dizer, a gente tava tudo se matando, vamos resolver de outro jeito, que é mais inteligente. Então, Uma resposta, né? Uma resistência à violência isso, na ausência do Estado, do governo. isso. E aí o hip hop ele vem, aí depois vem com o próprio África Bambata, né? Uhum. Ele vem e acaba unindo os elementos, né? Que aí vem a Zulu Nation, enfim. Mas o hip hop, assim, um marco, assim, existe várias ideias até então, né? Porque o pessoal considera ali o marco como o África Bambaato, quando ele une, né? Uhum. Mas há controvérsias, assim, que a ideia nasce do Kuhurk. Eu, particularmente, eu sou do Kuhurk, Uhum. porque é ali que vem mesmo ali a situação. Ainda mais depois daqueles rumores que teve do África Bambaato, enfim. Aí sabe aquela história de Palmeiras e Corinthians? Aí você fala assim, não, deixa eu ficar com o meu Corinthians aqui, que eu tô mais contente aqui. Enfim, não sei se tem a ver, mas eu tenho que falar do meu Dá Coringão, pra né? entender. Sorte sua que o Cauê não tá aqui, tá lá fora. Então, Bom, se bem que o Borges tá aí, né? Que o Borges é calmo, né? O Borges é palmeirense, Borges? Sou, né? Fazer o quê? né? Então, tipo, curiosamente, eu vou contar um segredo aqui. Ixi, Eu vou contar um segredo. Toda vez tem um segredo, né? Já repararam? Todo episódio tem um segredo. isso é bom, hein? Isso é bom. Acho Ô, Black, fica à vontade pra tomar um cafezinho, comer, que a gente vai comendo e conversando aqui, pra ficar tranquilo, tá? Depois que eu comecei a adquirir aí, né, certos conhecimento de classe e uma série de outras coisas, eu comecei a me questionar o time que eu torço. Ué, então você era palmeirense também, porque pra fazer esse No questionamento. caso, eu ainda sou. Só o Eu ainda, palmeirense. no caso, eu ainda sou palmeirense. Entendi. Só que é isso. Não fica falando por aí, que eu nunca vi você falar isso, né? Tá certo. Não, tá certo. Ainda dá tempo. Mas é isso. Será que dá tempo? De um tempo pra cá, eu venho me questionando. Tá pensativo. sabe? Você começa a ver começa. Pô, não Quando faz é muito assim, sentido, né? quando é Não assim, faz Diego, muito sentido. Quando é assim, você pede explicação pra pessoa mais experiente. É. Ô, Borges, como você lida com isso? Pode falar no microfone, é que nós estamos ouvindo. Então, é que o futebol é uma das paixões do ser humano, né? E paixão não tem ideologia, é paixão. Ah, entendi. Né? E outra é que
torcer pelo Palmeiras, pelo Corinthians, é uma coisa muito mais antiga do que os movimentos que tem hoje, né? E mudar de time em sendo paixão é uma coisa realmente complicada. É a mesma coisa que mudar de esposa, né, Borges? Não, Depois de não, 50 pessoal, anos, você- eu vejo a turma mudando tranquilamente, mas de time eu nunca vi. Eu que não entendo de futebol, eu vejo isso. A pessoa procura a justificativa que for, porque trocar é que ele não vai, pelo que eu percebo das pessoas. Ela nunca vai É trocar. porque senão vai. Talvez eu seja um Vira casaca, torcedor, né? entendeu? É. Talvez eu gosto do futebol, gosto, não sou aquele que vai jogar, não. Mas assim, se tiver no videogame, pô, daí que a gente vai jogar, entendeu? Ó, São Futebol aqueles moderno. aí, futebol moderno. eu vou, Videogame, beleza. eu vou tentar te defender, tá? Não que, Não que precise, né? é, Porque- não que seja Defensável. defensável você ser palmeirense, tá? Mas assim, lá, mas eu sou muito, entendo, fala aí, né? mas pra tanto. Mas eu entendo que nós estamos no Brasil, né? E o Brasil, do jeito que é, infelizmente, né? Várias notícias reais não chegam na base, né? Uhum. Então, a gente, graças a Deus, aí parece que agora as coisas estão, né, vindo mais à tona, né? E aí as pessoas estão tendo o conhecimento geral, né? Então, sei lá, eu não sei, de repente você vai constituir família, de repente ali seus filhos, você pode, de repente, né, admitir que você pode ter um filho corintiano, né? Eu já admito, já. Eu já é minha Já assim, tem, já já admito, tem. já é. Então Tudo bem, chegou a informação é aí, isso. tá vendo? Tá salvo. É porque eu torço Claro. pro Palmeiras há tanto tempo, desde Aí. pequeno, que é, O importante é que as gerações vão melhorando, né? que assim, achei, pô, saiu do hip hop e foi pro time, né? Mas beleza, já vou. Vamos voltar. O que me deixa puto é que Se assim, for falar de futebol, eu vou precisar sair, eu trago o Cauê, o o Zorzi. que me deixa puto é que assim, às vezes, pô, beleza, vai ter um jogão. Você chega no bar pra torcer junto, cara. Pô, você não vê muito gente da gente, saca? Né? Sabe? Tipo, torcedores Não, tipo palmeirenses, tá ligado? Não, essa coisa de gente da gente com o Corinthians, repito, até eu que não entendo de futebol, é um perfil, né? É tipo assim, o povo é corintiano. Pois é. É isso, então. Esporte, eu nem manjo do assunto, mas é. Mas é isso, vamos. Vai, Eu quero saber Vamos lá, Estados como Unidos. o hip hop chegou em São Eu Bernardo, ia perguntar- nessa cidadezinha eu do ia ABC. perguntar, eu queria perguntar, tá até anotado aqui algumas coisas dentro dessa questão, tá? Mas é isso, você fala de Michael Jackson e eu fiquei curioso, assim, pra saber, você é fã até hoje do tio Michael, é isso? Tenho disco, tenho. Legal. Não, tudo bem. E como é que o Michael, o disco, o trabalho do cara, a música do cara te influenciou a ponto de chegar no hip hop? Então, né, quando eu falo ali do Michael Jackson, né? Igual eu falei a referência, vem por causa da dança até então, né? Uhum. Porque aquela coisa, aquela performance de palco, a gente sabe que Michael Jackson ele inspirou não só o hip hop, mas vários artistas pop ali. Uhum. A questão de videoclipe, essa questão aí, foi o Michael Jackson que trouxe pra esse, como é que é o nome? É o mainstream que fala, né? O pop aí, É. essa galera toda aí. Ele, depois a Madonna, enfim. Mas como eu tava ligado na questão da dança, o Michael Jackson, ele foi bem perspicaz, assim, né? Por quê? As coisas estavam acontecendo no gueto, né? Tava acontecendo lá no gueto dos Estados Unidos. Ele foi lá, pegou e mandou pro mundo, se você for analisar friamente. Porque quando ele faz aquele passo Moonwalker ali, ele sabia o que estava acontecendo. Aquela história que o próprio Brau fala, né? Ele sabia o que estava acontecendo na base. Uhum, uhum. Então, a hora que ele joga aquele Moonwalker ali, ele sabe o que estava acontecendo, né? E aí... Foi uma pessoa negra, né? Acho Então- que pra vocês isso era muito. Porque uma coisa é Elvis, né? Que foi o que foi, inclusive trazendo à tona muita música negra, mas era um homem branco, até aí o padrão o comum pra vocês. Quando vê um negro fazendo aquela explosão com uma dança que é da base, como você tá falando, isso foi importante quanto identidade e tal. Então, mas é engraçado esse ponto de vista seu, porque se você for analisar, quando você pega a história do próprio Elvis, né? Elvis também, ele tava, pelo que pouco que eu sei dele ali, ele foi criado também no meio do povo preto lá Sim, nos Estados Unidos. Teve uma vivência. E aí ele faz ao contrário, né? Ele pega toda aquela sacada na época e, assim, a gente sabe que né, os Estados Unidos, assim como vários países ali, né, era racista mesmo e não queria nem saber. Não, né? lá era oficializado. É. né? E aí, o que acontece? Existiam casos lá de artistas pretos naquela época de lançar disco e a capa ser diferente do artista. Sim. Isso daí é fato. Tem, inclusive, aquele filme A Voz Suprema do Blues, né? Que Sim. comenta e fala muito bem disso, né? Então. Que na hora de gravar, beleza, sua voz é bonita, né? Ou o artista ali compõe a música, né? Sim. Só que no final das contas, quem vai gravar
é um branco, porque é o que vende. Né? E aí vai, os próprios artistas, quando você pega ali, como eu sou pesquisador de música, assim, eu gosto muito de jazz, né? Quando você pega alguns artistas ali de jazz ali, boa parte desses artistas iam fazer shows em casas, né, que estavam lotadas para ver eles ali, só que na hora de acabar o show, eles iam dormir em lugares que prevalecia a lei do apartheid. Uhum. E aí alguns artistas acabou que, na época, começou a trabalhar em cima disso, né? Brigar ali por questões de direitos iguais, né? Vários artistas do jazz ali, eu não vou lembrar agora aqui os nomes para não falar errado também, começou a trabalhar em cima disso daí, né? Uma boa referência disso, e aí eu não sei dizer de qual estilo musical ele era, mas aquele filme Green Book, né? Que o músico, né, ele vai ali pro sul, né? E aí ele passa ali por todo esse processo e várias vezes, tipo, as pessoas querem a música dele, estão contratando ele, porém, ele tem que se trocar, né, no lugar dos empregados, dos negros, passar por trás do restaurante para que não os vê, não pode comer junto, né? Então, é importante a gente falar isso, porque assim, o que acontece? Eu costumo falar que o Brasil ele tem Alzheimer, né? Uhum. É até ruim fazer essa comparação, porque na verdade não estou falando no sentido de brincar com a doença. Não de forma pejorativa, É. mas Mas assim, é importante trazer essas questões, porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga minha, e ela não sabia que mulher, até pouco tempo, ela está no Brasil, não podia votar. Não sabem mesmo. Entendeu? Não sabe. Então a gente tem que falar essas coisas, porque assim, até mesmo para as pessoas darem valor, né, ao voto dela, ao pensamento dela, entender que nada veio assim por acaso, o né? óbvio tem que ser dito várias vezes, né? Então, aí eu falei para ela, não, ela falou, sério? Eu falei assim, então, eu te digo mais, teve uma época que preto não podia votar Sério? Uhum. Então, igual você estava falando, a gente tem que trazer essas coisas à tona para que as pessoas também valorizem, né? E aí, quando você fala da referência, quando você fala Michael Jackson e também fala lá do próprio Elvis Presley, né? É engraçado, porque você foi certeiro, porque, na verdade, o que aconteceu na época com o Elvis, eles queriam colocar a música preta para tocar, só que falando que um rei era branco. Quando a gente vê o Michael Jackson, a gente consegue entender que a gente tinha um rei preto fazendo as coisas que era de preto. E aí vem com impacto diferente, entendeu? Uhum. E aí já estava toda uma situação pronta e preparada ali na América, né? Que era o quê? Esse movimento cultural, né? Chamado hip hop, ele já estava acontecendo lá nas periferias. Então, a hora que o Michael Jackson ele aparece, tá tudo pronto já. Porque aí vem filmes, né? Beat Street, depois Flashdance, aí depois o próprio Lionel Rich, quando ele lança aquela música All Night Long, né? Eu lembro que até na época passou no Fantástico lá, o videoclipe, tem um momento lá que aparece os dançarinos lá. Uhum. E ele vem com a música meio carimbenha e tal, que no meio da música, e depois ele tem uma hora que tem os dançarinos também, e você começa a entender, falou, pô, alguma coisa... Aí naquela época, né, eu falo, a minha primeira impressão foi, pô, isso daí parece comigo. Uhum. É aquela coisa de você, da identidade, né? Sim. Eu venho de uma geração que nós tínhamos poucas pessoas que estavam fazendo algo que você fala, pô, isso é legal, né? É diferente você assistir numa época uns Trapalhões, onde tem um ator, que é um puta ator, né? No caso o Mussum, só que aí coloca ele para fazer um papel pejorativo de um bebum, Uhum. né? Quando você diz poucas pessoas, são poucas pessoas que você se identifica, né? As pessoas pretas. Poucas referências. Poucas referências. Aí você começa a falar, pô, é legal, né? Tipo, é a dança de rua. A pessoa que tá dançando ali tem a mesma, a mesma, a minha mesma etnia que eu, né? O mesmo tom de pele que eu. É legal falar dos Trapalhões, porque vem o Tony Tornado, que muita gente Isso. conheceu ele ali nas participações e tal, Uhum. e vai ter toda uma história também, né? Então, e aí é uma outra história que de repente, assim, se coloca, na época, se coloca a luz pro pensamento do Tony Tornado na época, ia fazer outras referências para outras pessoas. Mas na verdade, ele aparece, mas ele aparece com a dança. Mas o Tony Tornado, quando você. Eu falo porque eu também tenho o disco dele e tá autografado. E o meu disco, eu fui no show dele agora, ele autografou. Legal. E aí, quando você pega o álbum do Tony Tornado e você pega as letras que ele tá falando ali, Tony Tornado, Gerson King Combo, também, que é daquela época, tem o João de Deus não, Miguel de Deus, a banda Black Hill,
Essa galera toda, o próprio Tim Maia também, né? Jorge Benjor, essa galera tava vindo falando outras coisas ali, né? Quando você pega o próprio disco do Jorge, que é aquele Negro é Lindo, esse álbum que tem aquela música até que foi sampleada do Dexter, né? Descobri que além de ser um anjo, né? Quando você pega esse álbum aí, que foi o arranjo foi feito por Arthur Verocai, que por incrível que pareça, ele só foi conhecido pelo mundo por causa do rap. Arthur Verocai, ele fez um disco em 1972, que aqui no Brasil, ninguém queria saber desse álbum. Aí o Jay-Z e outras pessoas lá fora sampleou Arthur Verocai, e lá fora a galera pira com esse álbum do Arthur Verocai, que hoje custa tipo 15 mil reais o disco da época. Né? E ele vira um deus até então. E aí é engraçado, por causa disso daí, igual você falou. Só pra gente fechar esse contexto, é engraçado que, tipo assim, se dá luz pra uma figura preta num estereótipo de pinguço, e tava acontecendo várias outras coisas na época, né? Quando você pega ali, no próprio Rio de Janeiro mesmo, tem uma equipe chamada Soul Grand Prix, né? Que inclusive até eu conheço o cara que na época ele que montou a equipe, né? A Soul Grand Prix. E por incrível que pareça, todos os registros que você vê de gravação, Pelé, Michael Jackson na Bahia, Ruth de Souza, essa galera toda daquela época ali, quem fez essa gravação foi ele, né? E hoje tá na Kutne. Então aí você fala, ele tinha uma câmera e teve essa cara de falar assim, tá, vou gravar, vou sair gravando. E hoje todas essas imagens que você vê daquela época estão pagando direito pra ele. Porque... Uma câmera e uma ideia na cabeça. Eu lembrei até do Milton. Lembrei do Milton. Assim, falando todas essas coisas, ô Black, mano, eu tenho curiosidades, né? Eu tenho curiosidades, assim. A gente precisa andar um pouquinho, né? Então, eu quero saber como essas influências chegou aqui em São Bernardo, você que, né, tá aí, meu, um dos responsáveis pela posse e tá desde o início aí. Mas eu fico muito curioso, Denis, ouvindo, assim, a sua história. Cara, e assim, tipo, na sua infância, assim, coisa rápida mesmo, assim, como é que era, cara? Como é que era, assim, porque eu entendo hoje, então, assim, quando a gente fala de hip hop, e hip hop é esse movimento de 4 expressões, né, e expressões artísticas, né, e a gente começa a perceber, que nem você está dando exemplo, de que, pô, o Michael e outros artistas traz ali, porque entende o que tá acontecendo na base, traz isso como referência, isso borbulha, e aí, tipo, a gente começa a entender, a gente começa, né, receber tudo isso. Porém, a gente entende também que quando a gente fala de expressão artística, quando a gente fala de hip hop, mais do que expressão, também para eu entender essas referências, é educação, né? Então, assim, por exemplo, eu sempre estive dentro do movimento de alguma forma, só que eu não entendia que eu estava. Eu não entendia que eu estava. Só depois, com a educação, que poxa, eu tô dentro disso aqui, cara. Sabe? Pra você, como é que é isso? Assim, tipo, voltando lá atrás, assim, de forma muito rápida, como é que foi a educação? Sabe? Como é que você, enfim, sabe? Começou a identificar Como é essas que foi a referências, né? educação ou a contra-educação? Isso, A cultura ou a contra-cultura? Como é que foi, né? É que na verdade, assim, é uma pergunta que as pessoas sempre tem que fazer quando se fala do hip hop, né? Você faz o hip hop ou você vive o hip hop? Eu vivo o hip hop. Existe essa diferença de você fazer hip hop e viver o hip hop, né? Eu falo que eu vivo o hip hop porque foi no hip hop que eu aprendi sobre pessoas pretas, sobre a questão da diversidade, de entender, né, o corpo que eu habito nesse planeta aqui, que por outro lado, num país nosso, tem um X nas costas. E quando você sabe disso, você está pronto para reagir para qualquer situação, né? Você não vai dar risada numa situação ou colaborar só porque você quer agradar seu amigo ali e de repente fazer aquele, o pessoal chama de, como é, racismo, como é que é? Ah, esqueci, fugiu agora, eu vou lembrar. É o racismo cômico, né? Que a pessoa tá dando risada dele mesmo ali só para agradar ali, enfim. Mas enfim, e é no hip hop, vivendo no hip hop que eu comecei a entender, né? E para afirmar, voltando à questão da cidade, São Bernardo, né? Eu ia lá em São Paulo, né? Eu fui um dos frequentadores lá da São Bento e tal. E lá que eu vi a dança na São Bento. Depois teve a divisão, o pessoal do rap foi para
para Praça Roosevelt. Só que aí era muito longe pra gente, enfim. E por outro lado, as coisas também estavam acontecendo no ABC, né? Se você for analisar, historicamente, teve várias equipes de baile que é aqui do ABC. Black News é uma delas, o Nenê Black News que faleceu, né? Teve várias equipes aí, a Cascatas, que era aqui de Santo André, né? Clubhouse. Tinha o Esporte Clube São Bernardo também. E hoje eu analiso os bailes da época, os bailes blacks, né? Como quilombo. Por que quilombo? Eram lugares que reunia o povo preto da região. Só que depois eu entendi também que acabaram com os quilombos. Na época, foi muito engraçado que na época que eu vivi, eu não entendi por que o baile acabou. Só que depois, com o meu amadurecimento, né? Esse amadurecimento que eu falo de questões sociais, políticas e raciais, eu entendi que teve um plano para acabar com esses quilombos aí, porque incomodava, né? Quando você tinha um show-papo, por exemplo, que reunia de domingo 3.000 pessoas, 10.000 pessoas, pensa, como que na época as pessoas não pretas ou então que não gostavam se sentiam. Tipo a Batalha da Matriz hoje. Sim, sim, é isso que eu tô pensando, Você que tá entendendo? infelizmente a gente identifica situações parecidas hoje. É. É o projeto Meninos e Meninas de Rua, é a batalha. Incomoda. Uhum. E aí, na época, eu conheci minha esposa no baile, né? Então, várias pessoas que devem estar vendo agora o podcast de vocês vão identificar com isso daí também, que deve ter a mesma idade com a gente, assim, que conheceu namorada, né? Esposas, enfim, companheiras na festa, no baile, que você tinha você ia no baile, lá você via os seus iguais, né? Aí tinha a hora da dança, aí tinha a hora da lenta, que você também tinha que chegar, você ia levar o toco, né? Na Era a verdade. hora, né? A hora da lenta era a hora. A hora que você ia levar o toco, ou você também, de repente, Eu você ia ia ter sucesso, ser muita sucesso, sorte. e você tinha que conversar, enfim, né? Você tinha que ter ideia para trocar, e é isso, e é a sorte. Então, é uma outra história. E aí, quando você observa, né, que foi acabando, no final você entende que teve um plano para acabar com isso, né? Porque geralmente esses bailes aconteciam no centro da cidade, né? E ali, uma boa parte desses bailes, eu lembro que por se tratar de pessoas periféricas, geralmente tinha promoção, né? E aí até tal hora não pagava, aí a porta era lotada de gente. Imagina hoje, assim, tipo você passar num local, né? Você transporta, você traz a fotografia para hoje. Um monte de preto na porta, assim, no centro, né? A polícia louca para meter o cacete, porque ela gosta. Só esperando a brecha. E aí vai, e aí você começa a entender que nessa época, vários desses bailes, assim, teve confusão, aí você começa a perguntar, mas será que essas confusão não foi plantada? Será que essas confusão não teve um sentido? Porque na época eu lembro que muito dessas festas aí acabaram porque falaram que tinha muita confusão, que tinha... E será que tinha mesmo, né? Não, até tinha, só que assim, hoje você consegue entender... Como em qualquer concentração de gente, né? sim. né? Tipo assim, imagina o seguinte, você, você tá lá na torcida do Corinthians e você vai com a camisa do Palmeiras. Já era. Aí já era. Aí você vai apanhar, meu filho. Entendeu? É mais ou menos assim, né? Ou então eu tô com a camisa do Corinthians e vou lá na mancha lá. Você vai levar cacete, velho. Vamos usar um exemplo prático, vai. Ô, Borges, você deve ter ficado sabendo, naquela época que os bolsonaristas estavam brigando bastante com os fãs do Moro. Não sei se você lembra, assim que o Moro deixou de ser ministro, Borges. Que o Moro o quê? Deixou de ser ministro no governo sim. Bolsonaro. Pessoal, só um parênteses aqui, tá? E aí eles tiveram uma treta lá. Tiveram uma treta na frente lá em Curitiba, Borges. E o cara vestiu a camiseta da Tripalho, do Operário, e saiu no meio dessas duas torcidas, cara. Quem que fez isso? É um desconhecido. Ah, tá. Colocou a camiseta. Sobreviveu? Sobreviveu porque a polícia até deu uma força ali, porque viu que tava rolando bate-boca ali, a polícia deu uma forcinha ali. Aproveito para dizer que a Tripalha é uma apoiadora aqui do nosso programa, né? Então, já lancei Já esse lançou contexto aí. Tripalha produz essas canecas que a gente tá usando aqui na mesa, né? Aí foi legal a sacada. Essa camiseta aqui eu tô aqui também, com o mapa da América Latina, certo? E tantas outras camisetas e quadros decorativos, bonés, broches de metal, de plástico. Aproveito para dizer, na legenda a gente tá deixando. Agora a Tripalha tá com 2 sites, né? Então tem um site só de camiseta que tem tudo que é estampa, cor, tamanho, e tem o outro site que tem variação de produtos, né? Tem o boné, tem o bottom, o cap e etc, tá? Então, Tripalha, E é dê uma isso, olhada gente, na né? legenda. Apoia lá, comprando, óbvio.
estampa boa, meu, tecido bacanudo, tá? Eu tenho. Gola boa. Gola boa, entendeu? E é isso. Ele tá preocupado com a gola, ele vai ver. Ele, Daqui a pouco ele vai ver. Aí ele vai ficar maluco ali. Tá certo. Não tem um convidado que não venha que, eu quero. Eu quero. Certo. Mas é isso. Mas assim, só para voltar nesse contexto Bora. de São Bernardo, só para você ter ideia, existe uma briga sadia, né? Posso dizer assim, sobre 2 discos aí, o Cultura de Rua, o, o Hip Hop Cultura de Rua, que lançou o Taíde, né? E lançou também o MC Jack, né? Que é aquele disco clássico da São Bento. E o disco da Cascatas, que é uma coletânea de rap, que é daqui do ABC. Que lá tá o MC Tel, que era irmão, né? Finado MC Tel. Ele cantava a música Melô da Cerveja, que ele fez em cima do Comodi. Mas que tristeza, me pague uma cerveja, que era em cima do Ghost the Doctor, do Comodi. Ele é irmão daquela jogadora de basquete, né, a Marta. Certo. Ele morava aqui em Santo André, olha só. E aí existe uma briga sadia, que esse disco daqui de Santo André, essa coletânea, é de 87. E lá a coletânea do Cultura de Rua é de 88. Aí tem uma briga, assim, meio que. É. Mas assim, só para pra gente contextualizar isso aí, pra galera também pesquisar lá no disco lá, que tem essa situação. Quando você fala aqui do rap do ABC de São Bernardo, parece que a gente veio depois, mas assim, se você for analisar também, as coisas estavam acontecendo. Então, quando o próprio Mike também, né, que era daqui de Santo André, que também faleceu também, tinha a música Melô do Bastião. Bastião sonhava alto como uma limousine, mas passava a sua vida lá no Magazine. Isso daí foi feito em cima do Oldine, né, que era o melô do Bastião, Oldine, que tinha uma música Ayamarro, né, e aí quando você vai ver lá, né, a galera daqui, o próprio Nelson, né, o Nelson Funkcia, tinha um dançarino que morava aqui em Santo André também, aqui, que era do Funkcia, né, então, de certa forma, né, o pessoal costuma falar, mas você é bairrista. Não é que eu sou bairrista, é que muitas das vezes fala-se a história e pula-se a parte que nos interessa. Aí a gente tem que falar, e a hora que o pessoal fala que a gente é bairrista, né? Mas é bom registrar. Quando você fala do primeiro livro de rap da América Latina, ABC Rap foi feito aqui em São Bernardo, entendeu? É isso. E assim, tão importante, né, pra história, não dá pra encontrar mais. Quem tem. É isso? Então, esse livro, na verdade, ele foi feito em cima de uma proposta na época, depois de vários eventos na pista de skate, né? E situações que estavam ocorrendo mundialmente sobre o hip hop, né? Sobre direito autoral. E aí nasce a ideia base era fazer um disco. Só que por causa dessa questão do direito autoral, nasce a ideia de fazer um livro, né? Nas reuniões que nós fazíamos lá no CREC, aqui em São Bernardo, no departamento de Um cultura. departamento, né? Ô, Black, mas quando, e a gente vai entrar bem nesse assunto aí, quando nasce a ideia de fazer o livro, que inicialmente era pra ser um disco, não teve, mano, a galera não ficou meio, pô, eu quero um disco, porque a gente sabe da importância que é o disco pro músico, que é o disco, meu, pra galera do hip, pra ter ali, pra fazer o, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Se você for fazer um histórico, né? Uma linha do tempo do rap, ele nasce nas equipes de baile, né? Isso aí geral. Quando você pega Racionais, a primeira música que o Racionais lançou foi na Zimbábue, né, Pânico na Zona Sul ali, e Tempos Difíceis, nasceu na coletânea da Zimbábue, que é uma equipe de baile, né? Um disco de coletânea que lança o Racionais. Então, quando você pega a linha do tempo no rap aqui no Brasil, a maioria, né? A maioria mesmo, assim, dos grupos de rap nasceram de coletânea de baile. E aí, quando você vem para esse contexto nosso aqui, nós também participamos, né? Participávamos, né? Eu mesmo participei de vários concursos de rap das equipes e levei vários calotes das equipes também. Quando nós vamos para a prefeitura, a ideia nossa lá, que teve esse acolhimento, né? Aquela questão da tomada, e depois começou a nascer os eventos, o hip hop movimento de rua, a ideia nossa era fazer um disco de vinil, né? Porque aí a gente começa a ter noção, né, da nossa cidadania, e aí você entende que tem um FAC, que é o Fundo de Assistência à Cultura, e daquela grana poderia fazer um disco de vinil, né? Só que aí nasce não, né? Estoura mundialmente a questão do direito autoral do sample do De La Soul. E aí, na época, né, é comunicado a gente que, nesse caso, a prefeitura não poderia arriscar fazer um disco. Na época a gente ficou chocado, falou, pô, mais um calote, né, velho? Aí não, só que aí veio essa ideia do livro, né? E quando é apresentado pra gente a ideia do livro, eu lembro que foi o Júlio Mendonça, na época, que
que trabalhava na cultura, junto com a Neuza Borges, né, o Ronaldo também, mas eu lembro que foi o Ana Célia também, né, mas eu lembro que foi o Júlio que trouxe essa proposta, da gente fazer o livro. Ele já trouxe a proposta e falou, até agora não foi feito nada no país e nem na América Latina. Aí, de certa forma, deixa o nosso coração um pouco mais quente, assim. Sim. E aí ele vem também falando também, né, que do registro, né, que ia ser registrado na Biblioteca Nacional. Cada grupo ia participar lá do que participasse lá das reuniões, né? Ia ter direito a colocar o disco, o disco não, né? As letras, 2 letras no livro. Inclusive esse livro aí, meu, tem até uma discórdia aí, né, por causa desse livro aí. O meu amigo Marcos Omena, conhecido por Dexter na época, né? Ele não saiu no livro e ele fica bravo porque ele não saiu no livro. Mas assim, uma das coisas que foi falado nas reuniões lá, né? Que só ia participar do disco quem participasse das reuniões. E nessa época eu lembro que ele não ia nas reuniões, né? E por mais que o livro chama ABC Rap, tinham pessoas de Diadema nesse livro, tinha pessoas de Santo André, tinha pessoas de Jabaquara, enfim, tinha pessoas da região O toda. entorno, né? E assim, eu lembro que quando nasce a ideia de fazer o livro, foi se aumentando o volume de pessoas que começou a participar da reunião. E aí, né, para garantir uma qualidade e uma situação legal para todo mundo, eu lembro que foi tirado algumas regras. E a regra era que tinha que participar das reuniões, porque senão também ficava difícil e nunca fechava também o número, né, que queria ali das pessoas que estavam participando e enfim. Aí depois até, eu lembro, eu até cheguei a ver o Dexter aí, falou, pô, vocês não me chamaram pro livro e tal. Só que assim, não foi essa questão de chamar. Sim. A questão foi interna, já vindo do próprio departamento para controle. Tinha um critério, né? Viu? É o que a gente tava conversando antes Um aqui, né? critério. A questão de chamar. É. Ou participa ou não participa. Pois é. Ai, meus amigos não me chamaram. Tá bom. Entendi. Boa desculpa. É? Eu vou levar como desculpa. Pois é. Mas é sempre assim, as pessoas acabam não concordando, né? Enfim. Ô, Black, eu não entendi de que lado você tá, mano. Eu não entendi. Na política eu costumo cutucar o pessoal do grupo e tal. Fala assim, alguns realizam, outros criticam. Tá tudo certo, cada um no seu papel. Cutucar, né? Mas é- mais o diabinho ali, ó. Facebook, né? Cutucando no Facebook. Então. Mas é importante, porque se você vê outras falas que eu participo, aí a gente acaba sempre reafirmando o que aconteceu na época, né? Porque não tô inventando a roda e nem também querendo arrumar uma desculpa. Eu tô trazendo o que foi falado na época, né? Porque a gente sabe que tem muito telefone sem fio que às vezes fala as coisas só para complicar, né? Porque a gente sabe que, pra gente que participou do livro, a importância que esse livro tem, né? E eu até entendo, né, no caso, ele falar que, né, ele sentia essa, abre aspas, essa mágoa, mas assim, eu quero aproveitar o espaço aqui e falar que a culpa não foi nossa, né? É isso, entendeu? Falando aqui agora na internet para todo mundo ouvir. Né? Mas é isso, a gente conversa muito sobre isso na arte em geral, né? Que depois que as coisas fluem, acontece um monte, que eu já te falei isso várias vezes, né? Um monte de gente fala, pô, eu devia estar aí, devia estar... Aí você quer vir depois, mano? Enquanto rolava, não tô falando nem na situação que eu nem sei, né? Mas é mais ou menos isso, pô. Ou tava ali junto participando enquanto não era nada, ou não, depois que rolou não vai aparecer. É o lance da insistência, né? Quem tá, é isso, é o lance de vestir a camisa, de acreditar, né, velho? É isso que você falou, né? Eu vivo. Mano, eu não faço hip hop, eu vivo, né? E é interessante esse contexto, né? Porque foi o rap, foi também ali numa época parecida, o punk e tal. As coisas eram porque eram. Depois foi acolhido até pelo mercado, teve visibilidade nacional, essa coisa Como toda. tudo, né? Mas quando nasceu, nasceu na pura verdade. Ninguém sabia que o bagulho ia rodar um dinheiro, ia rodar como o país. samba, assim como o funk. Sim. Né? E vai acontecendo, né? Porque é uma coisa viva. Que depois eu até quero falar sobre esse filme aqui, ó, que de repente. Por favor. Maravilha. Que de repente vai acontecer uma situação parecida, né? Por quê? Quando eu fiz esse filme aqui, ó. Então, vai falando, eu vou mostrar na câmera. Isso. Borges. E é interessante que a gente falou muito de como os músicos, a música trouxe aí referências, né? Começou a trazer referências pro hip hop. Mas também o cinema foi muito importante, né? A gente começava a ver aqueles bairros americanos, as gangues, a música, a dança, o cinema trouxe muito isso. E aí você tem esse pé no cinema, né? Você é um cineasta hoje. Pois é, porque assim, igual eu falei, é muito engraçado, porque quando você pega a minha fala ali, né? Como que você conheceu a cultura, né?
provavelmente... Pegou bem aí, ô Borges, na câmera? Pegou. Legal, Provavelmente várias das minhas falas Meio de lado, mas pegou. tá bom. sempre vai ter ali eu falando de filme, né? Uhum, E, de certa forma, que foi minha formação também, né? Quando legal. eu falo ali de Boys in the Hood, né? Formação cultural. Mas filme, cara, é uma coisa assim, se queria te cortar, mas é uma coisa assim, que pra gente que gosta ali do audiovisual, é uma coisa que forma muito mesmo, né? Que Pois é. faz Não, e refletir, eu falo de pensar. novo, hoje tem internet. Hoje tem internet. Antes o que tinha era o cinema. Pois é. É isso. E aí é engraçado, porque aí na minha história, né, quando eu tô conversando, né, nessas conversas, podcast e entrevistas, eu acabo trazendo um filme que, de certa forma, fez parte da minha formação, né? Tipo, Boys in the Hood, Faça a Coisa Certa, Malcolm X, né? Quando New Jack City, Menace Society, vários desses filmes ali, né? Que de certa forma, né, uma boa parte aí do Spike Lee, né? Você vê que tem uma narrativa que fala ali da questão racial, né? E do povo preto até então. E aí, né? Uma coisa que, de certa forma, tá ligada, porque depois de eu estar fazendo rap até então, quando eu começo a produzir, né? Eu começo a produzir a música, a batida e tal, e eu falo, pô, minha música poderia estar no filme. E aí é onde que eu começo a virar a chave para essa situação. Aí, pô, minha música poderia estar no filme. Por quê? São campos, né? A gente sabe que nós vivemos hoje, né? Em bolhas, né? Uhum. A sociedade hoje, ela vive em bolhas. E aí você fala, pô, essa bolha aqui é legal eu tá. Por quê? De repente você tá fazendo alguma coisa aqui, só que o mercado é tão fechado e tão saturado que às vezes não tem espaço para você fazer. Aí você começa a analisar onde que a sua arte ela pode também estar. Sim. E aí eu falo, pô, minha arte pode estar em filme. E aí é onde que eu começo a entender, eu falei, pô, eu preciso entender um pouco a linguagem, né? Porque cada arte existe a linguagem, né? E você tem que entender e respeitar as linguagens da arte, de cada arte, de cada artista. Aí eu falei assim, não, eu preciso estudar, né? Aí é onde que eu vou fazer, né, o curso de cinema, Inclusive, entender o cinema é um ajuntamento de várias artes. várias artes. Aí só que aquela coisa, né? Tipo assim, você quer entrar, mas você sabe, você tem que chegar e pedir licença, né? Que nem você é um artista. Se eu chegar lá e falar assim, não, não dá para eu hoje chegar aqui, comprar uma lata de tinta e falar assim, não, eu sou grafiteiro. Eu tendo essa noção, eu preciso entender esse universo, né? Porque, pelo menos, a gente como artista, a gente consegue entender isso, porque do nada a gente A gente sabe respeita, né? é o respeito, porque tem várias pessoas que, né, é influencer, aí já quer falar que é ator Uhum. do dia pra noite. Aí o cara é influencer e fala que é DJ. Não, o cara é comediante É. e. Né? Aí virou. Mas assim, não que o cara não possa ser, mas assim, Vai devagar, galera, vai devagar. Mas vamos respeitar os processos. vamos das respeitar, vamos respeitar. E aí é a hora que eu falo assim, não, eu preciso entender esse mundo. Aí eu vou estudar, enfim, vou saber toda essa situação, para que eu me aproxime de diretores, né, de roteiristas, e aí até então eu consiga sugerir, né, a minha música como tema ali daquele contexto, né? E aí é onde que eu falo assim, não, mas espera aí, eu também posso também fazer filme, né? Por quê? A partir do momento que eu vou estudar o cinema, eu entendo que isso é muito importante para quem está assistindo a gente agora. De repente, a história sua ou do seu vizinho é a história que o mundo quer saber e é a história que vai ganhar o Oscar. É isso, cara. Entendeu? E é aí onde que eu falo, pô, mas espera aí. Eu também tenho uma história legal para contar, né? E bem nessa época que eu começo a entender esse processo, sai uma lei de incentivo, né? Chamada Paulo Gustavo na cidade. Uhum. E eu já estava me preparando, né? Fazendo alguns cursos de projeto, para entender e escrever projeto. E é onde que eu mando esse projeto para contar a história da Posse Raúça. Posse Raúça, que é o coletivo de hip hop da cidade. Que o próprio Racionais, no disco Sobrevivendo ao Inferno, na fala do Brau, ele agradece a Posse Raúça. Aquele disco Sobrevivendo ao Legal, Inferno. legal. Né? E várias outras pessoas, né, no Brasil acabam referenciando, né, a Posse Raúça pela sua história. Aí eu falei, pô, eu preciso contar essa história. Só que aí, como eu te falei, né, existem várias formas de você contar a história, né? Uhum. E quando você está preparado para contar a história, né, é a hora que você consegue entender e montar uma história, né, que prenda as pessoas. É a hora que aí eu acabo falando assim, não, eu preciso contar essa história de uma forma que as pessoas que viveram nessa época
falem essa história. Uhum. Porque, assim, por mais que eu vivi essa história, quando tem algumas pessoas ao redor que viveram essa história, na minha percepção, essa história acaba ficando mais rica. Porque a gente sabe Essa que... história é coletiva, precisa das várias vozes, né? Entendeu? E aí é onde que eu consigo montar um roteiro, porque, igual eu te falei, eu fui estudar para entender. Então, mas vamos destacar essa parte que eu acho importante para o pessoal que está assistindo também. Às vezes a gente fala muito sobre as oportunidades e tal, né? Então o Black já estava estudando, estava conhecendo. Aqueles cursinhos que geralmente o pessoal fala, isso aqui é chatinho, isso aqui não é interessante, não é o que eu quero fazer. Pô, e até quando a gente pensa no que a gente quer fazer, faz parte fazer muita coisa que a gente não quer fazer. Pois é. Né? O pessoal tem que entender isso. E quer dizer, a oportunidade vem quando você tá em movimento. Se você não tá pronto, cara, ela vai bater na sua porta e vai sair fora. Então, assim, bem legal. E tem um outro ponto assim, que eu achei interessante, que também, se você ouve, inclusive, os nossos episódios sobre arte, principalmente se você ouve os nossos episódios sobre arte, é uma coisa que a gente comenta muito, que é o quê? Principalmente para quem quer contar histórias, né? Às vezes, ou muitas vezes, a história, pô, interessante que você pode contar, tá ali do seu lado, velho. Às vezes a história da sua avó, do seu amigo, do vizinho, trabalhador, não é? Parar de repetir, Sim. reproduzir aquela história que veio lá de longe, lá de cima, que você acha muito legal, e você quer recontar porque você foi influenciado. Pô, aprende com as referências, mas cada um tem o seu mundo ali, As né? grandes histórias são essas. São Sim, histórias de pessoas... Histórias pessoais, histórias verdadeiras, né? cotidiano. E o pessoal que É. fala, a gente que trabalha com o projeto, sempre tem alguém que fala, me fala aí, qual que é o caminho das pedras, qual que é o esquema? O esquema é o cara já tá estudando, conhecendo, fazendo vários cursos, e aí quando vem o edital, velho, o Black, fala aí, é sentar, é ler tudo, é entregar tudo que pedem, ou não é? Entender mais ou menos como que eles querem, é isso ou não é? Não, é muito engraçado, porque eu já tinha participado, né, do PROAC até então, e aí eu não tinha feito o curso, né? Depois que eu fiz um curso, né, inclusive curso de graça aqui na cidade, enfim, Boa. feito pela própria Secretaria de Cultura da cidade, eu fiz na biblioteca, né? E ainda tem esses cursos, Tem os inclusive cursos, tá tendo agora, agora, e aí que eu fui entender, né? Interrompendo mais uma vez, Lei Aldir Blanc já tá certo, que pelo menos mais alguns anos já tá certo, todo ano vai ter, certo? Então, é importante você estudar e se preparar, né? Então, o que aconteceu? Eu falei, beleza, eu preciso me preparar, né? Porque eu já mandado algumas coisas até então, só que eu não tinha tido sucesso. Eu falei assim, não, eu preciso entender. E assim, uma dica, né? Dica de. Não se dá muita dica, né? Mas eu comecei a entender que assim, o edital, filho, edital ele tá te pedindo as coisas. Não adianta você querer inventar o que ele não tá te pedindo. Ponto. E aí você tem que, além do que ele tá te pedindo, você não pode esquecer que você, hoje, é uma lei federal. Né? Inclusive tem uma amiga minha que é engraçado, né? Ela fala pra mim, pô, Black, eu mando os meus edital, mas eu não consigo passar. Porque eu sou branca, filha de italiano, que não sei o quê, um monte de coisa. Aí eu falo pra ela assim, amiga, existe uma coisa chamada equipe. A sua equipe tem diversidade? É isso. Aí ela, então, enfim, são essas coisas aí que você começa a entender. Pessoal, vocês estão vendo que eu sou branco, então como eu falei, esse projeto aqui é contemplado por uma lei, assim como foi o último podcast, inclusive, vocês precisam assistir também, o podcast Sobreviventes do ABC, também foi contemplado por lei, e é o que o Black tá falando. Então assim, eu não sou filho de italiano, sou filhote de cearense, como eu sempre falo, mas sou branco, tem equipe, tem um monte de coisa. Quer dizer, é isso. Então, não adianta você falar assim, você querer mandar um projeto, né? E na sua equipe, abre aspas, né? Só tem pessoas privilegiadas, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um país onde tem várias pessoas que são privilegiadas, mas não admite que tem privilégio. E aí, quando vem o edital federal ou municipal, ele vem para contemplar pessoas que estão em desfavorecimento, gente. Então, vamos olhar para essa questão aí. E é onde que eu mandei o projeto, né? Esse projeto foi classificado em primeiro. Ó, que legal, hein? Primeiro lugar, a melhor pontuação. Foi a Paulo Gustavo? Paulo Gustavo. E foi contemplado no valor na época de R$40 mil, né? Maravilha. E aí foi feito o trabalho. E foi aí o mais difícil, né? O mais difícil não, né? O mais desafiador, né? Para mim, na hora que eu fui fazer o roteiro, eu quis misturar ficção junto com a realidade ali, certo, que aconteceu. Com o documental. Que hoje acaba que esse documentário, né, o Posse de Raul, Flor de Baobá,
é uma série documental. Virou uma série, porque eu tenho vários capítulos também. Legal. E é muito engraçado, porque quando eu escrevi o roteiro até então, né, eu queria contar a história da posse, eu sabia como que ia contar a história da posse, mas eu lembrava que eu falava assim, não, eu preciso ter uma história aqui. E aonde que eu coloco o adolescente, né? Uhum. Para contar essa história, para fazer uma amarração dessa galera mais nova com a história do hip hop. E muitas das pessoas que assistem esse documentário, esse filme, né, acaba que entende isso daí. E a gente que faz a arte, quando a gente consegue chegar no objetivo, a gente, né, é muito gratificante, né? Gratificante. Porque as pessoas chegam para você e falam, pô, mas essa conexão do novo com o antigo vai fazer com que a galera mais nova procure saber, né? Porque hoje a gente sabe que né, nós somos da época do Aurélio, né? Mas hoje o pai de todo mundo é o Google, né? Não é mais, já passou, viu? é? Já passou. Agora É chat GPT. Abriu o chat, Não, um tempo atrás É. fizeram uma pesquisa aí. É o chat, Viram que a é o molecada não usa mais o Google para encontrar informações e tal, tava usando o TikTok. Olha, Mas a coisa tá tão rápida que é isso. O chat GPT, todo mundo fala nisso. E é legal você falar dessa conexão, né? De passado e tal, resgatar algumas coisas. Você tá aí com a caneca Cobra Kai, é uma série de sucesso aí no mundo todo. E foi um sucesso porque eles fizeram exatamente isso. Eu acho que eles, né, eu imaginando aqui, né? O cineasta, né, pensando, a produção e tal. A gente precisa trazer esse pessoal que viu o Karate Kid anos 80 e foi fã e tal. Mas precisamos trazer junto o filho desse pessoal. E fizeram o Cobra Kai. É um exemplo legal pois mesmo. e acaba que aí você fica atrás ali, né? Igual foi falado aqui, né? Tem histórias para ser contadas. Uhum. Só que assim, além disso, tem várias histórias boas aí com vocês que estão assistindo aqui. Mas o mais assim, interessante também é como você vai contar essa história. Sim. Então é importante as pessoas também Essa é a arte. pensarem isso daí. Saber contar a história ela é mais importante do que ter a própria história, né? Porque você pode ter uma história maravilhosa, É, mas se você também não souber contar ela, é isso. Não, mas Entendeu? no fim das contas, a arte é isso, o cinema é isso, né? A contação de história, existem os contadores de história. Porque história, cara, cada vida é uma história, e várias histórias, na verdade, né? Cada ser humano, cada pessoa, cada vivência é uma história. Agora, alguém conseguir transformar isso numa obra de arte e fazer as outras pessoas que não viveram aquilo entender aquele contexto, é que é Experienciar a e sacada acreditar. do artista, do diretor e tal, né? e você assistiu o filme. Sim, inclusive nós assistimos então o lançamento. O lançamento foi basicamente como se fosse o primeiro episódio dessa série, né? Você tava lá, eu lembro que você tava lá Isso, isso. junto com a galera lá. No Elis Regina. Então, e aí o que que acontece, né? É muito engraçado que vocês falaram umas coisas aqui de preparo e está pronto, né? Quando você pega a minha história pessoal, né? Eu fui um cara que fiz ali o curso de locução, fiz um curso de mestre de cerimônia, né? Fiz um curso de sonoplastia no Senac, né? Acho que eu posso falar aqui, né? E a gente sabe que tem vários. Eu falo assim, eu fiz curso com bolsa, né? Lógico, tem alguns cursos que são pagos, mas tem muitos cursos que tem bolsa. E aí você começa a analisar que tudo isso que você fez faz um sentido hoje. Porque eu tô aqui falando com vocês aqui, eu sei o tempo de fala e tem várias coisas que você acaba colocando em prática Você usa, né? É. Em outras linguagens. em outras linguagens, assim. Aí você começa a entender, você olha para trás e fala, caramba, aquilo que eu fiz está refletindo aqui, né? Conhecimento tudo. nunca é demais e faz muito parte, assim, da cultura, da essência do hip hop, né? Sim. Buscar o conhecimento, né? Que na verdade a gente costuma falar que o hip hop ele tem Quinto elemento. 4 elementos, mas aí tem o quinto elemento que é o conhecimento. Existe também essa discussão aí de falar que alguns falam que tem, outros falam que não tem, mas de certa forma, quando você está na cultura, se você está vivendo o hip hop, né, que é diferente de você fazer, provavelmente você vai estar praticando o quinto elemento, que é o conhecimento, porque não vai ter como você viver o hip hop. Naturalmente você vai você buscar o conhecimento. é- Onde entra a questão da educação, que o Diego perguntou, né? Então, Política, né? passar conhecimento e trocar conhecimento, né? Pois é isso, assim, e aí você começa a entender todo esse processo. E aí, quando você fala de conhecimento, né, tem os grupos de rap, né, quando a gente faz o Alquimistas, né, Joia. esse disco aqui que foi feito com dinheiro de oficinas que nós fizemos na época, em 1999, na antiga Fundação, FEBEM, né, hoje Fundação Casa, em Tatuapé. O dinheiro que nós recebemos fazendo as oficinas de hip hop lá, nós fizemos esse lançamento do Grupo Alquimistas, né, que está em todas as plataformas digitais, é isso, se o pessoal quiser procurar. 1999, o EP, né? E aí depois desse EP,
nós começamos a entender que nós precisávamos fazer uma trilogia do grupo Alquimistas, né? Que é o meu grupo de rap ali. Uhum. E aí nós definimos 3 álbuns, que é o Chumbo, que é esse daqui, né? Que seria as 3 fases da alquimia. Certo. O Chumbo, o Prata e o Ouro. Legal. Aí nós lançamos o Chumbo e o Prata, Uhum. que também está nas plataformas digitais. Mostra mais perto da câmera o cabelo. Aí falta fazer o Ouro, né? E é isso, também está nas plataformas digitais. Aí eu apareço como produtor e como MC, né? Aqui eu já estou fazendo as 2 funções, né? E aí você vai achar nas plataformas digitais aí, Black Alquimista, né? Eu fazendo como produtor, né? Aí tem outras pessoas que cantam, tipo o Arnaldo Tifu, ele participa numa música comigo, o Biro, o Super Biro também, né? Tem uma música minha, Catássia Reis também, com o DJ1, né? O Jonatas Fer também. Enfim, aí você vai achar como Black Alquimista, eu assinando como produtor, Uhum. e também algumas pessoas cantando em cima das minhas músicas, né? Hum. Então eu tô sempre ali nesse universo ali, o universo musical, cantando, produzindo, e também tem essa questão do cineasta, né? Então Uhum. é aí que eu fico circulando aí, né? Essa questão aí do audiovisual e da música, né? Além também dos workshops de produção musical, porque eu acabei me especializando nessa questão de produção, de conhecimento das máquinas, né? Uhum. As máquinas de produção musical. E aí é onde que entra essa questão de oficina, de workshop, né, de aula que eu tenho um aluno que mora lá em Miami, lá, que é brasileiro, e eu dou aula online. Tá. Tem um outro aqui que mora em Santos, na verdade no Guarujá, Uhum. também dou aula online. Tem um lá na Irlanda, também brasileiro, que eu também dou aula online E como é de que o pessoal MPC. entra em contato com você, interessado num workshop, oficina? Então, lá no meu Instagram, que é @blackalquimista, né, lá tem meu e-mail, né, Uhum. pode entrar por e-mail. E aí, dependendo da conversa nossa lá, eu acabo passando meu WhatsApp e a gente vai estreitando a conversa, né? Tá. Até mesmo para a gente também não ficar naquela, assim, não é que as pessoas às vezes, de repente, vai entrar em contato naquele sentido assim, a gente sabe que muitas das pessoas vão acabar entrando em contato já objetivamente, né? Uhum. Uhum. Não por curiosidade, Isso, né? sim. Porque a gente também, como a gente, né, igual eu falo, como eu nunca paro, eu sempre estou fazendo alguma coisa, Uhum. então eu sei que o tempo das pessoas é precioso, É. assim como o meu também. Isso. Então a gente sabe que é isso, entendeu? Uhum. Tá, e aí, então a gente tá falando de alquimia aqui, né, pessoal? Eu sei que muitos de vocês aí, os jovens, sempre tem aquela perguntinha, começa a imaginar, dá pra transformar em ouro? Quer dizer, o menino vai pensar, então, assim, e é legal falar da sua vida. Você, então, você ganhou a vida com o hip hop, assim, agora falando profissionalmente, como você ganhou dinheiro na vida, ou não, teve um trabalho paralelo, né? O que você pode dizer sobre isso? Então, na verdade, tem essa mistura aí, né? Já viu que vai ganhar uma caricatura aqui hoje, né? Já viu, né? Não, mas Na, ver... na verdade, É segredo? aí é alquimia pura. na verdade não dá pra ele não, viu? Ô, louco. Agora vai ter que dar, né? Não, mas papel rasgado aqui, ó. Olha, Ah, beleza, vai ser digital, pode ser digital? pode. Caricatura digital. Manda lá. Beleza. Na verdade, sempre tem essa mistura do Marcos, né? E o Black, né? Uhum. E eu costumo falar que acaba que, por várias vezes, né? Tipo, deu suporte pro outro, né? Tem suporte, não foi um conflito. Não, Tá. um deu suporte Legal. pro outro. Porque, né, assim, profissionalmente, né? Por causa dessa busca do conhecimento, acabou que eu fui fazer cursos, né? Fui estudar, e esses estudos e esses cursos que eu fiz foi o que me ajudou profissionalmente. Então, eu entrei numa empresa multinacional, que eu não vou falar o nome, mas até então. Fala não, porque eles não ajudaram em nada aqui hoje. Mas foi isso, né? Foi nessa empresa aí que eu costumava falar que o dinheiro dessa empresa ela alimentou a minha família e alimentou o meu sonho, né? Legal. Porque eu estava ali fazendo um estúdio musical que depois acabou que, né, com esse trabalho todo, eu acabei aposentando dessa jornada, né? Eu sou metalúrgico, graças a Deus, aqui do ABC, aqui, né? Sindicalizado até então, Opa, também, enfim. importante. E aí eu conheço toda a luta aqui, né? Meu pai também é metalúrgico também. Legal. E aí eu sei que desse trabalho, hoje eu consigo fazer o que eu mais gosto, que é a música, né? Interessante. E aí foi isso. Então é onde. Interessante esse recado pra meninada que já tá numa cota com quem é CLT e tudo mais, trazer essa visão aqui, né? A gente tá no ambiente de internet, mas a gente sabe que o ambiente de internet é muito cheio de ilusão e falsas promessas aí, viu, pessoal? Então vocês que são mais jovens, legal ouvir uma conversa, um relato desse. Eu também sou ex-metalúrgico, o Black também. Então, porque na verdade, assim, é importante, né? A gente sabe que a arte, ela
ela salva vidas, enfim. Só que a gente sabe que também a gente vive num país, assim como a arte o futebol, né? Todo mundo que de repente vai viver da sua arte, O né? salário certo também costuma salvar vidas, né? Pois é, né? E alimentar família, né? Isso, a arte ela salva vidas, mas com inteligência, Lógico. né? Lógico, e é isso, assim, é até engraçado, você falou, levantou um negócio aí que é muito engraçado, porque hoje você quer xingar uma pessoa, você chama de CLT, eu falo, mas como assim? Né, o pessoal tá nessa pegada hoje aí, né? Cara, eu já vi umas reportagens, aí não cheguei a ver a fundo quais pesquisas fizeram e tal, mas estão falando que tá uma onda de influencer querendo voltar pro CLT. Eu vi isso daí. Mas, cara, é consequência natural, porque uma hora tem que acordar pra vida. E você tem 19, 20 anos, beleza, acredite na bobagem que quiser, tudo bem. E aqui a gente não tá falando contra sonhos, porque aqui só tem sonhador. Eu, Diego, Black, só sonhador, né? Mas a gente precisa de caminhos práticos, né? Então, assim, A culpa é no agora chão, você né? tem 30 anos, passou de 30 anos, ainda é só um sonhador, sabe? Não é uma pessoa independente, precisa rever as coisas, porque o mundo tá diferente de 15 anos atrás e tá diferente de 30 anos atrás, e a gente tem que ir se adaptando, né? Não, a gente sabe que, né, existe várias evoluções aí, né? Só que tem coisas que a gente sabe que é para sempre, né? A gente veio de uma época aí que telefone, né? O pessoal alugava telefone e ganhava dinheiro alugando telefone, né? Hoje todo mundo tem um telefone, né? E assim como a gente sabe que. Eu estava comentando esse dia com a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 25, outra de 20. Aí eu tava falando, né? A época de vocês daqui para frente, vocês não vão comprar mais carro, né? Vai ser igual. Vai ser igual o telefone, vai ser por assinatura e vai ser um negócio normal, porque o preço que tá, as coisas, enfim. Não, é verdade, meu. Você começa a olhar, assim, faz muito sentido, né? É o lance de parar de romantizar, que é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Parar de romantizar as coisas e ver com um olhar mais crítico, mais pé no chão mesmo, e saber até onde você consegue ir, né? Até onde, pô, até onde o seu sonho alcança e o que você tá fazendo, né, para alcançá-lo, né? Pois É é. isso, tem processos, é mesmo que a gente tava falando aqui, pô, não adianta chegar, pô, eu quero viver de grafite, eu quero viver da minha arte, beleza, mas e os processos, né? Então, mas Tipo, e aquele olhar clínico de pô, parar e analisar, sabe? O quanto é possível agora. Que nem, pô, eu achei muito legal o exemplo que você deu do trabalho, né? Pô, é isso aqui, ó. Um serviu como base pro outro Sim, e eu fui fazendo paralelamente, assim. E isso é interessante mesmo, porque são opções, a gente precisa considerar as opções. Eu sempre falo pra molecada que assim, se você vai transformar o seu sonho, a sua arte num trabalho, você tem que estar disposto a muita coisa mesmo, né? É uma transformação, você vai encarar a arte de outra forma, você não vai fazer o que você quer, não é o hobby e tal. Agora o Black tá colocando aqui a possibilidade, pô, você tem um trabalho ali formal e você vai financiando a sua carreira, seu sonho. Pois é. Olha o Black que ele conseguiu. Não, é porque, na verdade, assim, o que é importante a gente falar, eu lembro da pergunta que você fez da alquimia, né? Eu não deixei de fazer uma alquimia, porque alquimia é transformação. Isso. Então, eu transformei aquele trabalho meu que estava lá em algo que hoje eu faço com amor, com alegria. Quer dizer, não deixou de ser uma alquimia, né? E aí é importante também a gente levantar, né, que assim, você quer viver da sua arte, saiba o valor da sua arte também. Uhum. Porque às vezes muitas das pessoas, elas também, a própria pessoa tem que começar a dar valor na sua arte, né? Saber o valor que a sua arte tem. A gente sabe que é difícil você colocar preço Saber precificar também, né? a gente sabe que, né, o artista em si, a gente sabe que a nossa arte não tem preço. Mas, por outro lado, também não vai dar sua arte de graça também, porque senão, se você também quer viver, algumas pessoas que vai falar assim, não, eu vou viver da minha arte, Uhum. então também vai entender, né, que a sua arte vai te sustentar. Então não dá para você também, de repente, ficar fazendo para um mais barato, para outro um outro valor, e no final a gente sabe que o cara que fez mais barato, quando o negócio for sério, ele vai pegar outro cara, que é assim que funciona o mercado. O cara não te dá o valor, né? Então, saiba também se dá o valor, né? E assim, eu também, o exemplo que a gente traz aqui, não quer dizer também que é importante a gente também frisar aqui, ninguém está falando que você não vai viver da sua arte. Viva da sua arte, mas também saiba desde o início, né, o valor que a sua arte tem para que a sua arte pague os seus boletos. E que viver da arte vai muito além da arte. Conhecer muito mais do Pois que é. a arte, né? E eu tenho um pedido aqui agora. Ó, Para Tripalho. Eita, Ó, para Tripalho? para Tem algum Tripalho. representante Não, do é. esporte? Não, mas sabe por quê? Porque é isso mesmo. Meu, não tem como. Assim, a gente Só um vai- oferecimento Tripalho, bolo. Oferecimento Tripalho, bolo, Isso. maravilha. Pronto? Não, ainda Já? não, Tem ainda não, bolo? ainda Tem não, bolo? ainda não. Peço café pros parceiros. Agora eu vou fazer um outro pedido, assim. Uma coisa que vai vender, viu, cara?
Vai vender. Vai vender. Manda lá. Não, mas isso aqui, cara, episódio após episódio. Esse assunto ele bate e a gente sempre fala sobre isso, né? Porque assim, a frase pra tripalho, gente, ó, gente não. Faz, ó, já anota aí, tá bom? Camiseta estampada, eu quero essa camiseta. Arte é trabalho, arte dá trabalho. É isso, cara. Ah, se você soubesse como tá mais fácil agora de. Pessoal, é o seguinte: você entrou no site. Não, entrou no site que tá aí na legenda. É o seguinte, ô Borges, eu vou fazer uma grande anunciação aqui, viu? Faça. Você tem aí a sua ideia, né? Quando a gente tem ideia, a gente tem aquela ideia mirabolante, genial. Como o Diego tem. Ele tá cheio dos ganchos. É? Aqui Eu foi, vi. aqui Eu foi vi. combinado, você viu que foi combinado, né? Pessoal, manda uma mensagem aí pra Tripalium, fala com a gente, seja, né, perfil Instagram, seja, inclusive conheça, perfil no Instagram, perfil movimentado, já passou de 70 mil seguidores, passou de 22 mil seguidores no Facebook, tem essa baguncinha gostosa aí, né, nas redes. Você entra em contato, fala, olha, eu quero fazer com ideia tal. Vai acontecer. Se quiser Tá? falar o site. Porque de até um novo, tempo atrás, Tripalium não fazia produto personalizado, né? Manda lá o site, então, pra galera pra frisar de novo. A gente tem o tripalho.com.br, né? E a gente tem o Tripalho na Reserva Inc. Mas tá na legenda aí que fica mais fácil vocês clicar e pronto. E Resistência Tripalho no Instagram, nas redes aí, no Facebook também. Tem uma ideia legal, muito boa, pode mandar pra gente que a gente faz acontecer. Mas Certo, já Diego? lancei a minha. Certo, Diego? Já Já lancei. lançou a sua, né? Não, mas real. Pra gente que não defende, tá vendo? Ó, ele curtiu, velho. Ele curtiu? Não, pra gente que não. Não tem como. A gente prega isso, Denis. Cara, a gente É. já gravou uma pancada de episódio, além desses projetos contemplados. Posso mandar uma pra você, então? Claro. Manda, só já que vou aí- ter que anotar aqui. Só que aí eu vai ter um feat aí. Eita. Aí, pelo menos alguma coisa, toda arte precisa pagar seu boleto. Ó, boa, gostei. Ah, mano, coleção artista trabalhador. Nome da coleção. Toda arte precisa pagar o seu boleto. Ó, tô até anotando. Ó, essa daí vai ser. Essa daí. Ele gosta de sempre essa- falar de um livro que ele leu, essa é- que é Roube como artista. Só que aí. Não, mas só que aí vai ter que ter o feat ali, ó. Vai ter que colocar lá, porque nasceu aqui, ó. Black Alchemist. Não, o meu também, já tô pondo até aqui, ó, Reis. Não, lá você vai ter que colocar lá embaixo Reis, lá. Ah, Boleto. aí, ó, essa aí lá Aqui, embaixo. ó, Black. É, Black Alchemist. Lá. Aqui, ó. Tudo bem que você vai fazer a camiseta, mas destaca meu nome lá embaixo. Boa, meu, boa. Não, gostei dessa. Né? Artista não dá ideia de graça. Toda arte. Não, porque eu também preciso pagar meu boleto. Claro, Pelo menos o cara vai falar, pô, esse cara aqui, peraí, deixa eu ver quem é esse cara. Não, mas esses dias falando com uma amiga, cara, uma amiga, tipo, que tem um número expressivo, assim, de público por conta do trabalho. E aí eu comentando da Tripalho, porque eu tava com a camiseta, né, da Tripalho, e tava, pô, nossa, gostei, tal, meu. Você essa fez marca uma boa aqui- propaganda porque ela começou a seguir. Olha lá. Começou? Né? E aí, beleza, pô, vai lá, vou comprar, com certeza que você vai gostar, porém, compra nesse link aqui. Aí o link que é onde a gente grava o outro projeto lá. Isso aí. É isso. Mas Tá é vendo? legal você trazer essa conversa, porque é muito engraçado, né? E aproveitando esse gancho, que eu venho de uma época que a gente fazia o rap, né? E lá no concurso de rap que eu participei, em 89, a gente pagava para entrar no baile para cantar. Olha a situação. Aí depois a gente, naquela época, falou, pô, mas tá errado isso daí. Aí tá. Aí os caras falaram assim, então nós vamos arrumar uma credencial para vocês. Só que nessa da credencial, a gente viu os amigos nossos também, passava a credencial. Aí o cara falou, pô, meu, você está de brincadeira, porque assim, na verdade, a gente ia no baile, tinha que levar a galera da vila, porque existia um ponto da torcida. Então o dono do baile, ele queria encher o baile, fazer o evento dele, e com essa história de você levar a galera, ele ganhava também. Uhum. Só que aí a gente percebemos que, pô, mas espera aí, a gente estamos trazendo gente pra cá. Esse cara, a gente tá pagando pra cantar. Tá errado isso aí. Aí nós fizemos a primeira revolução. Aí ele deu essa credencial. Aí ele percebeu que a gente tava passando a credencial pros outros. Falei, pô, meu, vocês estão de brincadeira, né? Aí ele inventou a camiseta. Mas a credencial servia pra quê, A exatamente? credencial pra gente não pagar. Ah, Só, tá. só, que aí, Entrar sem pagar. só que aí nós fomos sociais, né? Porém, vocês já pagavam pra cantar. Não, a gente pagava, assim, a primeira reclamação nossa foi assim, né? A gente tá pagando pra entrar no Pra entrar, baile pra entrar e tá trazendo público. uma galera Uhum. que também pagava. Tal. Aí resolveu fazendo essa credencial. Só que aí o cara percebeu que essa credencial tava rodando. Porque entrava um, jogava lá. Aí ele inventou uma camiseta. Não, então tá. Então vamos fazer uma camiseta. Enfim, por que eu tô falando isso, né? Quando você tá falando da arte, né? A gente vem de uma época
que lá atrás, olha só, a gente pagava para cantar, né? Hoje, graças a Deus, tem pessoas que estão alimentando várias famílias cantando rap. Quando você Uhum. pega aí Racionais, né? Emicida, Criolo e vários outros nomes aí, Uhum. pra você ver como que o rap, né? Ele mudou. Só que, por outro lado, existe uma mentalidade, eu falo porque eu vivo isso às vezes, porque eu sou produtor de rap, eu faço as batidas, né? Que assim, como que funciona hoje? Você fez a batida, o cara vai cantar em cima da sua batida. Antigamente o cara queria pagar X pela batida, ele lançava a música e ficava rico com a música Uhum. e tava tudo certo. Aí começou uma discussão que é o seguinte: então você acha que você é bom? Então canta sua música sem batida. Uhum. Aí a gente começamos, aí nós conseguimos trazer para conversa os MCs que é 50-50. Então, como que funciona? O Esse é cara, muito de royalties. porque o cara paga a batida, só que quando ele lança, o que tá lá é 50-50. Uhum. Uhum. Por que eu tô falando isso daí, né? Essa questão da arte mesmo, aquele pensamento que de certa forma deu certo no nosso país, né? Infelizmente, da questão, assim, até eu tava fazendo uma conversa dessa esses dias, os caras conseguiram introduzir na cabeça nossa, do povo preto, povo pobre nesse país nosso, que ganhar dinheiro é pecado. Uhum. E para nós que é artista, isso é um perigo. Então a gente tem que cobrar mesmo pela nossa arte, cobrar o que a gente acha que é certo e o que é justo, Uhum. para você viver da sua arte. Não ter vergonha de cobrar e cobrar o justo, né? Porque assim, eu tô trazendo essa reflexão aqui quando vocês falaram ali e tal, porque assim, é uma parada que foi introduzida, que funciona, muitas pessoas negras e pretas, enfim, não sabem lidar com dinheiro, Uhum. né? Porque não foi ensinado, porque culturalmente. Não teve uma cultura, né? E aí é onde que é o abismo. Hum. Onde você vê algumas pessoas dando certo, né? Aí começa a ganhar o dinheiro, Inclusive, poucas pessoas dando É. certo, né? começa a ganhar o dinheiro, não sabe investir o dinheiro, de repente o cara acha que colocar o cordão de ouro ou comprar aquele carro é investir dinheiro. Fala até devagar que o pessoal não perder isso. E aí a gente estamos num país que. O que dá dinheiro no país? É o agro. E o que é que você vai fazer nesse país para multiplicar o seu dinheiro? Comprar terra. Que é uma coisa escassa. Não tá sendo produzida mais terra. Então, é terra. E aí, velho, a gente começa a se ligar nessa parada, porque assim, quem tem terra nesse país, mano, é os caras que vai dominar e tá dominando, entendeu? E infelizmente, culturalmente, o nosso povo, né, ele não se ligou nessa jogada aí, Uhum. né? E aí é onde que você fala, pô, mas espera aí, o que é mais importante hoje? É você plantar, né? É você ter água. Aí quando você pega uma empresa, sei lá, de cerveja, de refrigerante, multinacional, ou qualquer outra coisa, né? De repente você tá lá na Europa, lá, onde não tem água. Mas você precisa se alimentar. Quando o alimento daqui chega lá, ele chegou porque aqui tem água. Então o cara tá importando água também. Tá importando condição climática daqui. O Tá Brasil entendendo? produz alimentação para 10% do mundo. Então é isso, porque assim, aí você fala assim, pô, mas espera aí, vamos supor, você pega uma empresa, sei lá, de cerveja aí. Quando ela tá aqui no Brasil, instalada no Brasil, meu, assim, eu sei que precisa de mais estudo até então, mas você pode ter certeza que a água, ele tá de olho na água que tá aqui. Tipo assim, o alimento ele tá crescendo aqui porque aqui tem condição climática e tem água. Você está insinuando que tem presidente de outro país de olho nos nossos recursos naturais? Eu só tô afirmando que os recursos nossos que tá aqui tá alimentando geral, porque aqui tem duas coisas, na verdade são três coisas preciosas aqui. Aqui tem condição climática, aqui tem água e aqui tem terra. Então, nós como brasileiros, a gente tem que começar a se ligar nisso daí, porque isso aí que é a riqueza do nosso país, tá ligado? Não é o cordão de ouro, Pedacinho de terra, viu? Não é ostentação, não é o mostrar hoje. isso, entendeu? E aí os nossos que começam a dar, poucos começam a dar certo, eles têm que começar a entender esse lance aí, porque o carro que você compra importado, depois que sai da loja, já perdeu 30%. Isso, filho. isso, E o importantíssimo. imposto vai para o governo, É. né? Do IPVA, e aí vai. Então, acho que essa discussão é importante a gente trazer,
pra gente também, né, os poucos, e outra coisa que eu tava analisando também, tem aquela questão também do hip hop sustentável, né? Acho que é importante também falar. Não, então você tá falando, e eu tô pensando só nesse termo, né? Em tornar a arte sustentável, porque a gente fala em viver de arte e tudo mais, mas como a gente torna isso sustentável, né? Torna o nosso sonho sustentável. Então, É isso que você tá falando. Então, mas aí eu vou além, por quê? É muito engraçado, né? A gente estamos falando de uma arte urbana que cresceu nas periferias. Foi marginalizada, hoje em dia tá no mainstream, Então, né? Uma arte que cresceu nas periferias de várias metrópoles. Nasceu, né? Ela não foi marginalizada, ela nasceu marginal, né? E aí ela cresceu em várias metrópoles de vários lugares do mundo e adaptou, sempre olhando para a questão que está desfavorável. Você pode ver, quando você pega o hip hop, né? Eu sei que de repente vai ter gente que vai estar vendo aqui e pode discordar comigo, mas o hip hop o hip hop ele é preto e ele nasceu com o pensamento à esquerda, filho. Entendeu? Por mais que algumas pessoas de repente tem um hip hop aí que fala que não. Por que eu tô falando isso? Pessoal, ficou nervoso com a declaração? Pode colocar aí a sua crítica, a sua opinião nos comentários. Fica bom, não precisa ficar muito nervoso a ponto de ficar xingando, porque o espaço assim, não é esse. Mas tá nervosinho, pode colocar no comentário. Até legal quando surge um debate nos comentários mesmo. Fica tranquilo. Eu só tô falando a realidade. Assim, o hip hop que eu conheci foi o hip hop, ele é preto e ele nasceu com o pensamento progressista. Ponto. Né? Agora, se algumas pessoas querem agora adaptar esse hip hop aí, nem hip hop é isso aí que você tá falando. Mas enfim, por que eu tô polêmico? Não, é verdadeiro, porém polêmico, né? Verdadeiro, não tem como... Mas aí, por outro lado, eu tô falando isso daí para chegar na seguinte situação. É muito engraçado, né? Se o hip hop fosse um SPC Serasa, tinha muita gente aí que tava devendo. Por que eu tô falando isso? Por causa da questão do hip hop sustentável, né? Muita gente saiu da base, mas o que tá fazendo pela base? Tá entendendo? Essa daí eu vou deixar no ar, para as pessoas começar a analisar, porque vem com discurso, fala da situação, conhece a situação, só que depois que... aquela frase lá é ruim até de ser reproduzida, né? Da favela venceu, que isso aí eu não acredito nisso daí. Sim, mas enfim, mas ali, aí a pessoa conseguiu ali um holoforte, e aí o que ela tá fazendo de novo ali pra base? É o hip hop sustentável. Quantos que tá devendo no SP Serasa do hip hop? Vários. Quanto essa ascensão é coletiva, né? Ou é só individual, né? Pois é, e aí assim... Quanto essa ascensão, inclusive, alimenta o sonho de muitos. Porque é uma ascensão individual que protege até é favorável a esse sistema, como se o sistema dissesse assim, tá vendo? Um conseguiu, então qualquer um pode conseguir. Mas a gente sabe que nesse formato não há espaço para todos. Do jeito que a coisa tá dada, não é para todo mundo. Então, porque é muito engraçado que assim sempre teve essa divisão, né, do mainstream e o underground, né? Só que a gente sabe que o que tá alimentando, o que tá alimentando de verdade o hip hop acaba sendo o underground, né? Assim como no rock, as pessoas que estão ali consumindo, que estão... Assim como na arte como um todo, né? O que alimenta não é o que está nas galerias, mas é o que está na rua, é o que está nos murais, nas paredes. Então, isso quando algumas pessoas que se destacam, tem uma hora que está sem ideia, dá uma olhada assim, beleza, vai lá, pega a ideia do underground, e aí não dá nenhum crédito, né? Alimenta o fetiche de uma classe média também, né? Que de repente, queremos ver a arte de rua, vamos lá no museu tal. Não tem. E aí acho que é importante essa reflexão aí, eu fico nesse sentido, porque assim, eu venho de uma época que eu vi a ascensão do pagode 90, né? Vários grupos de pagode 90 estourando ali. E aí a gente sabe que eu tiro como exemplo, né? Alguma situação, quando você pega ali uma Montal, que é uma gravadora, né? Quando você pega... tem outras gravadoras que lá fora, lá que da época dos anos 70, de soul music, na intenção de fazer um artista e depois trazer outros artistas junto. Olhando para o coletivo, entendeu? Por que eu tô falando isso daí? Quando você pega ali algumas pessoas que se destacam, quanto que essa pessoa tá fazendo de novo para retornar para a base, entendeu? É essa situação que eu acho que tem que começar a ser pensada no hip hop, no futebol,
que é uma outra situação, porque a gente vê várias pessoas pretas, né, em destaque, aí a hora que parece que é para ele olhar para algumas situações de base, aí ele fica atrás de uma outra situação que parece que é para coroar ele, para falar, não, agora eu tô bem porque eu consegui uma parceira tal, que agora tá... Tem alguns é isso. símbolos, né? Tem alguns símbolos, né? Você tá falando de futebol, de pagode e tal, e surgiu muito, né? É isso. Depois dessa fase, até uma discussão assim, pô, todo jogador de futebol que chega lá, todo cantor, ou né, a maioria do cantor de pagode que chega lá, sempre é coroado com uma namorada loira. Então é uma discussão importante aí, né? Então, é aí a hora que a gente começa a ver que, culturalmente, existe alguns estereótipos que funcionam nesse país nosso, né? Mesmo o cara sabendo que ele, com essa coroação, não vai ser aceito em alguns lugares, mas ele tem que colocar essa coroa para falar que tá igual aos seus iguais, né? Então, é uma. Putz, eu ouvi isso esses dias, esqueci o nome do cara. Ele trabalha com branding e tal, e fez uma pesquisa, ele é sociólogo, fez uma pesquisa muito interessante com pessoas ricas durante alguns anos. E na fala dele, ele fala uma coisa interessante, assim, que no meio dessas pessoas, né, dos ricos, no meio, né, das pessoas brancas, num restaurante chiquérrimo, num restaurante, o preto, quando ele se levanta da sua refeição para ir ao banheiro, ou seja, quando o preto se levanta, ele vai ser sempre o preto, porque alguém vai perguntar para ele se é ele quem tá servindo. Entendeu? E eu falei, puta, velho. Na verdade é aquela velha questão, né? É o racismo estrutural, né? Essas horas aí que ele aparece e aonde que as pessoas acham que, né, não é normal certas situações, né? Inclusive, eu tenho ouvido com uma certa frequência de pessoas me perguntando: Meu, mas isso ainda é assim? Tipo, o racismo não é só uma certa militância? E aí, mais uma vez, a gente tem que falar o óbvio, né? Tem pessoas que não têm paciência mais com o óbvio, mas o óbvio ele tem que ser dito. Sim. E aí, mais uma vez, a gente tem que falar: sim, eu sou um cara preto, não muito retinto. E ainda assim, passo por situações. Imagina o cara que é mais retinto, o cara que às vezes, pô, não se veste de acordo com o que esperam dele e tal. É isso, assim, eu sou madeira Que nem- abaixo. é aquela história, né? Que assim, a gente sabe que existe alguns padrões, né? Que as pessoas querem colocar goela abaixo, né? Quantas vezes você não deve ter ouvido, meu, por que você não corta esse cabelo? Putz! Né? Tipo assim, como se o É. seu cabelo fosse daquela pessoa. Uhum. Né? A primeira resposta que você dá pra ele, o cabelo é seu? Nossa, real, Né? cara. Porque você não corta a língua? Ou então, por que você não corta a sua língua? Vamos fazer um O que trato? tá sobrando aqui, pelo que eu tô vendo, é a sua língua, não é o meu cabelo. Vamos fazer um trato? Você corta a sua língua e aí eu vou pensar se eu corto o meu cabelo. Ah, mas por que você tá mandando eu cortar a minha língua? Ah, porque você tá mandando, você está se achando no direito de mandar eu cortar o meu cabelo. Olha só, então, já que você tá achando, eu tô no direito de responder você, pra você corta a sua língua. É isso, é isso. Eu tô no direito, porque você tá se achando no direito de mandar eu cortar o meu cabelo. Então agora eu tô no direito de mandar você, corta a sua língua que eu vou pensar Uhum. se eu vou cortar meu cabelo, Cara, né? não quero comparar, né? Mas assim, eu que não sou negro e tinha um cabelo comprido, né? Eu era educador, uma menina. E aí eu vou linkar, que falou de jogador de futebol e tal. A menina falou pra mim: por que você não alisa seu cabelo? Né? Eu falei, mas essa pergunta vem de onde? Ela falou, não, é que o Neymar, ele tem um cabelo grande também, mas ele alisa. Não, mas é engraçado como que as Agora pessoas... imagina o cara negro. Né? Não, O que ele ouve, né? O que ele ouve? o que eu fico assim, emotivado, né? Olha só, emotivado. Quanto que as pessoas se preocupam com a gente, né, velho? Por que você não faz tal coisa? Mas eu nunca te falei que eu tenho vontade de mudar isso. De onde veio essa pergunta? Mas por que eu tenho que fazer? Né? E no final das contas é sempre uma resposta. E a pergunta ela é muito egóica, né? Porque é sempre a partir da visão do outro. Né? Aquele narcisismo puro. Né? E os padrões, né? Que as pessoas nem se questionam, elas realmente aceitam que os padrões Sim. são regras. E aí, tipo, por que você não tá no padrão? É isso. Né? O que eu tenho a ver com esse padrão que vocês inventaram? Por exemplo, uma coisa que eu sempre me incomodei com isso, e é uma leitura, assim, uma observação que eu sempre fiz, que é isso, assim, tipo, principalmente quando você sai de grandes centros e você começa a olhar, assim, como a galera, tipo, nos rolês, nas baladas, e enfim, no trabalho, é tudo igual. É uma padronização, assim, do cabelo, da roupa, do não sei o que e tal e tal.
Cara, tipo, e é isso. Então, mas E as pessoas, às vezes é uma onda, cara, as pessoas acreditam. Pô, um tempo atrás, você tem uma barba um pouco menor, mano, todo homem tinha que ter o queixo liso. É. Os caras tudo arrumadinho, Uhum. cabelinho, queixo liso. Você tava com uma barbinha, corta essa barba, pra que isso? Parece um mendigo, parece um cara sujo e tal. Agora, de uns anos pra cá, não. A onda é ter uma barba. Desde que seja com degradê, bem feitinho e tudo mais. Mas a onda agora é ter barba. Não, Vai você não ter, nossa, aquela barba por que você meio- não deixa a barba? A barba é a maquiagem do homem. Tudo... aquela barba meio de sertanejo, né? E o mais interessante é que tudo isso passa por uma aprovação, né? Por que eu tô falando isso? A gente, né, vive numa sociedade né, daquela de apropriação cultural, né? Aí, né, eu tô falando até da questão do hip hop lá. Quando você vê, Até porque tudo que a gente tá falando aqui tem a ver com hip hop, isso, né? lógico. E aí quando o cara te perguntou por que você não corta seu cabelo, só que aí de repente, né, aí tem uma pessoa de pele clara que vai lá e faz o dread, e aí começa a ser difundido aquela imagem e tal, aí inventa-se um padrão, né? Por que eu tô falando isso, né? Às vezes você tá vendo algum comercial de hip hop e tal, e aí você fala, caraca, velho, da hora o hip hop, mas quando você vai ver as pessoas que estão dançando, as pessoas que estão grafitando, aí você fala, pô, mas cadê os meus? Aí você fala, caramba, mas o que aconteceu aqui? Né? Aí você fala, mas espera aí você começa a fazer uma análise. Caramba, mas será que o cara que fez lá na agência de comercial, quantos cara preto que tem lá? Será que ninguém deu um toque, falou, não vai ficar legal aí? Ou então falou, o cara falou assim, não, mas agora tem que ser esse padrão, né? E aí, de repente, esse cara que falou pra você cortar o seu cabelo, vai ver esse cara aí, vai falar assim pra você, aí você cortou o seu cabelo e o cara vai falar, por que você não deixa o dread, né? É isso, cara. Não precisa nem de muito estudo, mas há vários estudos sobre o assunto, né? Que é isso mesmo, é essa apropriação, né? Então, assim, a gente percebe que os grandes hits da música, né, da arte, ela começa na periferia, ela começa lá Sim. embaixo, é de pessoas pretas ou não pretas, mas que começa no subúrbio, entendeu? E aí, beleza, isso acontece, vai pra periferia, quando eu falo pra Sim. periferia, tipo, é colocado de canto mesmo, né? E aí, a coisa, ela só começa a ser aceita dentro da sociedade quando marcas e pessoas, querendo ou não, quando marcas e pessoas brancas Sim. começam a aderir. Quando vira um produto da classe média. Isso, quando vira, um grande exemplo muito Consegue ser atual disso. massificado. Total, um grande exemplo assim disso é o quê? Religiões de matrizes africanas. Pois é. Cara, dando um rolê em São Paulo, assim, conversando com uma pessoa ou outra, é bizarro. Bizarro. Todo mundo aí, tipo, classe média. É verdade. Manda, não sei o que. Onda, cara. Tem buzo. Uma onda. O cara, eu olhei assim, esses dias como Aqui é verdade. né, dele. Não, é. Sabe? É isso, tipo, É verdade. Sim. pô, a batalha de rima, né? Pô, bateu, foi massacrado. Curiosamente, agora um comercialzinho ou outro você começa a ver, tá lá, É. sabe? Sim. O Então, grafite, pois é. e por aí vai. A questão mesmo Samba, né? a questão mesmo das roupas, né? A gente sabe que a roupa larga, né? A história da roupa larga é que os irmãos, né? Os mais novos usavam as roupas dos irmãos mais velhos até Mais então. velhos que cresceram e tal. E aí tinha aquela questão da roupa tá larga, né? E assim, por várias vezes, depois que o hip hop, ele, né, que foi natural, quantas pessoas falaram, pô, mas essa calça larga, que não sei o quê. Né? Aí depois acabou virando moda, né? Sim, Quer dizer, um modelo de calça que, na verdade, era uma Era calça uma usada, necessidade. era uma necessidade. virou um item na loja que vai Uhum. estar lá, sei lá quantos trocentos reais, porque é uma moda, né, mano? O funk. Pois o é. funk, pô, pra quem gosta ou não gosta, meu, era uma coisa. Sim. Era lá aquele funk e aí vem pra São Paulo, vai, espalha Brasil, né? Marginalizado, porque é lá esse estilo que nasce, né, na favela, Sim. com os moleque quebrado, o estilo de roupa, né? Agora, curiosamente, meu, virou, pô, Nike, Tá em tem o estilo, tem a arte, né? propaganda. Tem, Não, é. a pintura agora, tudo. Não, o problema é que tem algumas coisas, né, que você vê assim que você entra em choque, né? Teve um dia aí que eu tava vendo alguma coisa, né? Vocês conhecem a história do NWA, não? O NWA é um grupo americano, né? Niggers with Attitude, Negros de Atitude, que é o grupo do Dr. Dre, né? Dr. Dre, o Ice Cube, Eazy-E e o MC Rain, né? É. E o Yella, que na época é DJ. Então é um grupo de Compton. Compton é um bairro lá de Los Angeles, barra pesada. Então, o Eazy-E, os caras sempre cantou lá a música lá, falando sobre
a questão, né, de vivência de Compton, geralmente tinha morte, sempre tinha essas coisas ali, né? Relacionada à questão do gueto lá, enfim. E aí se destacou muito Compton. Eu mesmo, nos anos 90, eu curtia o NWE. Então, você via muito Raiders, Compton. Raiders, na verdade, é o time de futebol americano lá de Los Angeles, que, como eles eram de Los Angeles, acabava usando lá o boné do Raiders, que era como se fosse o Corinthians deles lá, né? E aí, o que que acontece? Beleza, Compton. Aí eu teve um dia que eu tava lendo lá e tal, eu vi uma camisa rosa, escrito Compton. Nada contra a rosa. Mas eu falei, caramba, porque geralmente a camisa é preta e, e- e- e geralmente escrito branco. E aí eu vi uma situação. Aí beleza. Aí eu falei, caramba, meu, será que o pessoal tá entendendo? Aí pra piorar, eu vi uma camisa, um cara com a camisa do Run DMC, né? Run DMC, o grupo de rap. Aí eu falei, mano, aí eu, você sabe o que significa Run DMC? Ah, é uma É marca. uma marca. Eu comprei lá na loja ali de fulano e tal, que eu não vou fazer propaganda. Aí eu falei, sério? É uma marca. Falei, pra você ver como que a É, sim. apropriação cultural ela É acontece assim na que cara funciona. larga, assim. Cultura de massas é isso. Pessoal, muito boa a conversa. A gente sabe que conversa boa, 1h30 é rapidinho, né? Mas já extrapolamos. Vixe, Maria, já deu duas. Black, um último recado pra turma aí, né? Pensa na galera que tá acompanhando a gente. Acho que você até divulgou já as suas redes, né? Sim. Mas dá um último recado pra gente finalizar. Pessoal, procura entender os conceitos da cultura hip hop, né? Pesquisem, né? Vá atrás da história, né? Por mais que eu falei aqui, eu não sou dono da verdade, né? Isso é Teremos os outros episódios também, É, pra complementar. Isso é importante falar, né? Eu tô falando do meu ponto de vista e o que eu vivi, né? Mas é importante que vocês pesquisem, né? Pesquisem e veja outros pontos de vista, não só do que eu falei aqui, mas para a vida de vocês, né? Eu tô nas redes sociais, eu assino como Black Alquimista, né? Na música, como produtor, como beatmaker e também no grupo Alquimistas, né? E você vai achar no audiovisual Marcos Black. Então, procura saber aí, tem a Flor de Baobá, que é o filme que eu fiz da Posse Raússa, né? Posse Raússa, a Flor de Baobá é outro Instagram. Também com esse filme eu lancei uma produtora de filme que chama Afrobiotipo, né? Legal. Que a ideia também tá fazendo audiovisual, tá registrado, então a ideia é boa, não dá para copiar. Tá no NPI lá, já tá tudo certo, assim como meu nome também. E é isso, vai atrás de informação de fontes confiáveis, né? A história do hip hop da cidade ela é bem forte, né? Não é só eu, tem outras pessoas aí também. Procura saber do livro ABC Rap, da Posse Raússa. Tem essa galera nova que tá aqui, o pessoal da Batalha da Matriz. Vocês pensam que não, mas tá tudo interligado, né? Porque existe uma linha do tempo aí que se você for analisar, né? É o livro ABC Rap, depois tem a tese de mestrado, aí depois tem o fórum de hip hop, que desse fórum nasceu o Sarau do Fórum. Dentro desse Sarau do Fórum nasce a Batalha da Matriz, que foi lá para a Matriz. Então tá tudo interligado, tá tudo se falando. E igual eu falo pro pessoal, não existe cadeira para rei, então agora é o momento deles, né? Lá fora, lá fora não, né? Lá atrás, nós brigávamos por uma tomada, e foi dado uma tomada pra gente, e por incrível que pareça, 30 anos depois, né? O pessoal da batalha estava lá e a tomada estava sendo protegida por policial para eles não usar. Olha que ironia, Legal, finalizou bem. né? Legal. É isso. Então, as coisas evoluem, as coisas mudam, mas nem tudo muda, né? Então, a gente sabe que o sistema ele está aí e a gente tem que ficar esperto e a gente tem que sempre olhar para os nossos, né? Na prática, né? Não adianta só ficar falando, não. E tem que praticar. É isso. Obrigado pela oportunidade. Agradeço, Denis. Agradeço O o Borges. Borges e agradeço também o meu amigo Diego aqui pela oportunidade. Vejam os outros capítulos aqui dessa série do podcast, que eu sei que vai trazer bastante pessoas que falam do hip hop da cidade aqui com bastante propriedade. Obrigado de coração. Maravilha. Muito bom. Valeu, né, Muito Diego? bom, muito bom, Maravilha, muito bom, muito bom. maravilha. Black, eu tenho uma perguntinha rápida aqui, só pra esclarecer pra galera. O documentário dá pra assistir online ou ainda não? O documentário, na verdade, foi feito ele para ser um longa.
Só que eu consegui, graças a Deus, vários depoimentos. São 10 pessoas, 5 homens, 5 mulheres. Cada um falou 40 minutos. Nisso daí me resultou uma série. Então eu estou exibindo essa primeiro episódio, né? A minha ideia é disponibilizar esse primeiro episódio um pouco mais para frente, porque se eu disponibilizo agora eu não posso concorrer em festival. Perfeito. Então eu estou fazendo essa exibição em alguns lugares. Então segue lá, Posse Raúça, A Flor de Baobá, porque sempre estou atualizando onde vai ser exibido, né? E você seguindo lá, você vai saber quando que vai para o YouTube ou até de repente para uma plataforma de streaming. Maravilha. Maravilha, Black. É Muito isso. obrigado pela boa vontade, né? Pela Obrigado. atenção aí. Obrigado, Diego, né? Pela parceria de É sempre. isso. Obrigado, Borges, pelo apoio. Tamo e, junto. E um obrigado especial para você aí que tá acompanhando. Não esquece, pessoal, de ver os outros episódios, as outras conversas. Você percebe que as conversas vão se complementando, né? Pra gente conhecer aí essa história. Então, até a próxima.